Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Stop and Go. Dessa vez a gente tá aqui, time completo. Eu, Beck Bom dia, boa noite, boa tarde pra todo mundo que tá ouvindo. e a Vicky, a outra Vicky. Oiê! O trio VVV tá vivo ainda. Tá vivo. Você acha que as pessoas V3. sabem o seu nome? Vai Gente, ser uma pergunta perguntando meu nome, então acho que não. ele chama Vinícius. Vinícius Beck, da Silva. Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar sobre a temporada da Fórmula 2, que acabou esse último final de semana. E a gente teve como vencedor, né, o Gabriel Bortoleto. Mas a gente vai chegar lá, até falar dele, espera um pouquinho. A gente vai chegar lá, ok? Nem amamos. Então, acho que pra começar a falar da temporada da F2 o que vocês acharam dessa temporada da F2, tipo, no geral? Quer começar, Beck? Claro que eu quero começar. A temporada da Fórmula 2 foi, ó, manca, deplorável, sofrível, ruim, nojenta, faltou inspiração e esqueci o que o resto que a tiazinha do Jornal Nacional fala no meio. Enfim, não foi uma temporada boa da Fórmula 2. Foi uma temporada equilibrada, mas não pelo jeito que devia ser. Ela foi equilibrada por muito problema de motor, muita gente batendo cabeça pra acertar esse novo carro. E vamos ser sinceros que esse novo carro aí não ficou legal não, né? Pelo menos a gente viu muitos pilotos criticando o carro, dizendo que o Cola Pinto disse que ele parecia um carro de turismo no começo da temporada. A ideia era se aproximar do Super Fórmula, pelo visto não deu muito certo. Mas bem, a gente acabou tendo uma temporada no geral ruim, nos termos de competitividade, mas ao mesmo tempo a gente teve a disputa mais apertada da história da F2, que acabou pro nosso lado, graças a Deus, Bortoleto campeão. Mas a temporada foi ruim, era meio sofrível assistir as corridas. Eu não acho que foi tão ruim, assim, porque, tipo, Eu também foi. não. É porque ela foi esquisita, tipo... Isso, ruim acho Eu que não, acho. mas mais esquisita do que ruim. Sim, ela tinha muito potencial, porque a gente tinha um grid muito maneiro. E simplesmente, tipo, ela Fora não... de brincadeira, eu acho que a gente tinha 19 pilotos, 18 pilotos, que eram, assim, pilotos que são materiais pra andar na ponta no mínimo andar na ponta no WEC na Indy. Então a gente, tipo, tinha um grid muito bom que simplesmente não se concretizou, porque justamente por essa diferença gigantesca que a gente teve de motor, pô. Teve muito problema. A gente perdeu o Martins, Gente, Berman, Antonelli, O O Martins... Franco. Maluni oscilou, O Franco. o Cola Pinto, exatamente. Não, o Franco, eu lembro, acho que foi o quê? Eu não lembro, não sei que depois de qual corrida que foi. Ele disse que ele deu DNF e ele tava esperando que o motor tinha estourado porque ele queria trocar de motor. Foi Spa, né? Isso aconteceu. Foi espaço, só que ele não precisou. Que ele foi pra Fórmula 1. Mas enfim, ele falou, eu espero que o motor tenha, tipo, esteja irreparável pra poder trocar pra um novo, de tão ruim E que aí era o motor dele. estourou na mão do Guete. E aí o motor estourou na mão do Goethe, eu ia falar isso. Coitado. É Pelo menos ele foi feliz. E aí, nossa, na última temporada o Guete foi quarto, né? Foi. Não foi na última, foi na feature de Foi do Zayn. Luzeiro, tá certo. Na última ele ficou em nono. Tá bom. Pelo menos ele Mas correu, mesmo né? assim, ele chegou a fazer um quarto lugar. Esse motor. A culpa era do motor. Coitado. Eu achei que ele foi bem. O Guete é bom. Olha. Mas pra quem chegou lá de última hora, Pra quem caiu de paraquedas, aquele coitado. sim, tadinho. Então acho que foi isso. Eu acho que esse foi o problema da temporada, na verdade. Tipo, a gente tinha uma expectativa muito alta pelo potencial que ela tinha e ela não chegou nesse potencial por problemas externos. Eu acho que, de longe, o mais prejudicado disso aí é o Vitor Martins. Pra mim, não tem ninguém que foi mais prejudicado do que ele. Com toda certeza. Eu acho que, tipo assim, é muito bizarro, porque será que, como que eles não se tocam, né? Tipo, gente, desculpa, mas qualquer pessoa que assista minimamente isso consegue perceber. Meu pai só assistiu as últimas 2 rodadas por conta do Gabriel e eu ainda falei, os motores são meio estranhos, seu papá. E, tipo assim, ele percebeu, como que, sei lá, quem dirige não percebe, tipo, quem dirige a categoria. Mas eles percebem. É que falar fica feio, né? Eles só não fazem É isso que nada. é foda. Inclusive eu Pode vi xingar, um não pode, rumor Vitor? que a Honda vai tomar controle dos motores a partir de 26 da F2 e F3. Caramba! Seria loucura Tomara. isso, hein? Seria ótimo. Aham. Nossa, Até ia a ser. Freca vai acabar com o contrato com a Alpine, parece. Até a freca? Vai voltar a ser Freca só. Caramba. Vai voltar a ser freio. A Alpine acabou. Graças a Deus. Quem deu pontapé inicial foi o Oscar Piastri, nem amamos. Foi, literalmente, tipo, como eu disse, eu já falei isso, eu já tuitei isso algumas vezes, eu vou falar novamente, toda língua que se levantar contra o Oscar Piastri cairá. E tá Em caindo. nome de Jesus.
O homem simplesmente matou a Alpine, né? Sim, Divo, gente. inacreditável. Inacreditável. Mas enfim. O campeão de construtores, Oscar Piastri. Não, mas o que eu tava falando do Eu Victor acho que ele vai se Martins, arrepender eu de sair da preciso Alpine, falar viu? isso. Esse Oscar Piastri. Ah, ele vai. Será? E o Zac Brown com certeza vai se arrepender de não ter contratado o Pierre Gasly pro lugar dele. Porque eu acho que era o Vettel que tava Não, sendo como especulado. diz o Não, Otmar o Safnauer. Otmar. O Otmar falava que o Gasly tinha tudo que o Oscar tinha e mais. Que ele tinha experiência, rapidez e Ele juventude. queria muito se livrar do Gasly, né? Não. Não, afinal é Alpine, né? Não é... Não? É Eu Alpine. confundi com o outro do AlphaTauri lá, que sei o nome dele, que é alemão também. O Laurent Max. Isso. Não, esse ele não. tá falando Laurent Não, não é Max? esse não. Não? É o Franz tá... É, o Franz Tost, isso. Ah, O Laurent Max é atual, ele tá falando da antiga, da época do Da Gasly. época da pedra. tá. Mas se você assiste a grande série Drive to Survive... Nenhuma no frase começou episódio bem que com eles- isso. Se você assiste o episódio que fala desse rolê de McLaren e McLaren, Daniel e Oscar, o episódio termina com o Otmar falando: a McLaren vai se arrepender de não ter contratado o Pierre Gasly. É verdade. É fala mesmo. Gênio. E aí eu juro por Deus, o episódio termina assim. E aí, cara, é até assim, cinema, porque no dia que o Oscar faz a primeira vitória dele, faz a primeira vitória é foda, né? Ganha a primeira dele na Fórmula 1, o carro do Gasly é retirado. O carro do Gasly é o que seria, teoricamente, o carro dele, né? Sabe o que significa? McLaren campeã dos construtores 2024. Infelizmente. Significa que a Alpine não presta, que a gente já sabia. E acabou. A Alpine acabou. Gente, a nota de falecimento aqui. Pode soltar. Morreu. Eu vi Estamos velando. uma pessoa usando de argumento que o Briatore falou que a Alpine não vai ser vendida. Confiar no Briatore é confiar no capeta. Exatamente. Eu aposto que ele falou pro Jack Durham também que ele vai correr o ano inteiro ano que vem. Mas eu tô seguro, né, Briatore? Não, Du, tá sim. Você é meu querido. Relaxa. Meu amiguinho. O Bizarrap, um dos maiores patrocinadores do Franco e amigo, segue só a Alpine no Instagram. Nem a Williams. É. Ele começou a seguir a Alpine, disse que... Cara, a gente saiu do assunto Fórmula 2, já a gente volta. Com isso dito, eu tenho muita dó do Durham, porque eu sinto que ele não vai ter uma oportunidade, tipo, de se mostrar. Ele colocando meio segundo no Gasly nos 4 primeiros quadros da temporada. E o Gasly caindo do grid. Seria cinema. Será? Não vai acontecer. Aí a Alpine Não. subir no Paul Aaron, meu Deus. Não, por favor, Será? não, por favor, não. Meu Deus! Eu nem tinha pensado nessa possibilidade, Vicky. Não, a Toyota Não. vai comprar a Hightech. Em 2026 vão entrar 12 times. E aí a Toyota Hightech vai ter Miata e Power. Você viu o primeiro aqui. Minha mãe amada. Meu Deus. Ai, já que vai fazer high-tech, ia falar pra voltar o Liam, que esse fim de semana desse nosso coitado. Coitado mesmo. Liam Lawson, fim de semana de high-tech, 2022. 2022 ele tava na Carlin, mas sim. 2021 foi mal. Não importa, era tudo ruim. Que era ele e o falecido. Uhum. E em 2022 era ele e Logan Sargent. Outro Meu falecido. Deus. Outro falecido. Mas o outro... Não. É que o Logan- primeiro falecido, de fato, faleceu. O Logan Sargent só é desempregado. Não. Não mais, ele vai correr O na nosso Elms. amigo aí tá... Ou seja, desempregado. Exatamente. Nosso amigo A tá gente apontado pra colocar na descobriu? Hyundai, viu? Em 2026. Mentira. É sério? O falecido? Sargent? Ah, não. Que susto. Eu achei que era o Yuri Vips. Inclusive o De Francesco comprou a vaga do Yuri Vips hoje, na Indy. Nem amamos. Obrigado, De Francesco. Tipo, não que a Indy tenha muito, né, muita moral pra negar alguém. É, assim. realmente, mas aí, até a Indy tem limites. Mas vê que eles estão com o Ferrucci no grid, né? Hein? Eu ia Aí falar isso complica. agora. Quem que é o companheiro de equipe do Malucas meio que acaba com esse argumento. Coitado. O divo David Malucas. É que um criminoso é ressocialização, né? 2 já é formação de quadrilha. Então vamos ter que tirar o Langard de lá também. É que, exato, eu vi uma diva no Twitter fazendo um grande tweet que a Fórmula Indy é o reformatório F2. da Fórmula 1. Da F1, F2, assim. Esse tweet parece tanto uma coisa que a Clara falaria. Eu imaginei, pensei nela agora. Eu acho que foi ela. Pode ser? F2, né, galera? F2! Então, como eu tava falando... F2. Agora que a gente deu a nota de falecimento da Alpine e do nada falou da Indy, queria voltar pra assunto que E- eu tava falando antes. Nota de falecimento do Yuri Vips. Essa aí já tem faz aí tempo. já faz um tempo. Foi no seu 7º dia. Não, eu queria falar da temporada do coitado Victor Martins. Ou vocês querem falar equipe por equipe? Não, podemos ir pelo Victor Martins. Porque como a gente tava falando dessa diferença de motores, eu acho que o maior prejudicado por isso foi o Victor Martins. É, porque além do carro Tipo, de tá longe.
ruim, longe. o motor tava ruim. Sim. E aí, tipo, ele basicamente perdeu a temporada mais importante da vida dele. Por, sabe, situações externas que não tem a ver com ele. Não foi que ele tava sendo Vitor Martins maluco bagre. Não foi isso que aconteceu. Ele só não tinha oportunidade de competir. Inclusive, eu acho que ele foi top 5 em posição de quali em temporada. Pode ser. Não vou saber te falar. Tem um stat muito... Eu tinha esse stat, só que agora eu tô sem o PC, então é. Mas é, tipo... Coitado. Tipo, ele teve 5, 6 DNF no ano. Eu não sei quantos. Eu acho que nenhum foi culpa dele. E ainda assim terminou no top 10. O Martins é bom, né? Ele é bom, exatamente. Ele só não teve a oportunidade de brigar pelo título porque, coitado. O Mecha E Crono aí, não ano deixou. que vem, vão botar ele na arte de novo. Deus abençoe. Só que assim, é aquilo, né? Ele vai realmente fazer um terceiro ano de F2. Porque quem olha, não olha, tipo... Nossa, ele teve um segundo ano muito de coitadinho, tadinho do ano, o Vitor Martins. E eles não vão olhar isso, eles vão falar, caramba, o cara teve que fazer 3 anos de Fórmula 2. E fazer 3 anos de Fórmula 2 é meio que um atestado de... Não diria atestado de óbito, né? Porque sempre há exceções. Mas é tipo, meio que, porra, 3 anos de Fórmula 2, filho. Gente, 3 anos é minha graduação, sabe? É, só que eu acho que ele não tem. Não, Cara, ele não tem o que escolha. fazer. Ah, eu queria ele na É, Alpine ele do não tem o que Oeste. fazer. Alpine. Se eu fosse ele, eu repetiria Se o também. Mick Schumacher tá sendo considerado Mas- pela Alpine do EC, por que ele não pode? Justo. Porque o Mick Schumacher fez Mas 2 aí anos de você Fórmula tem que... 2. Não, mas aí você tem que falar qual Alpine. O Vitor Martins também, ele tá falando esse ano. Não, tipo, Ah. pro ano que vem, não no futuro. Ah, tá. Justo. O Victor Martins é muito mais piloto que o Porque Mick assim, se Schumacher. bota o Vitor Martins no lugar do Ferdinand de Habsburg, a Alpine ia voar. Provavelmente por cima do muro, mas ia voar. Bom, se o Vitor Martins foi mais prejudicado, quem vocês dizem que foi o que mais foi favorecido por essa loucura? Briga muito forte entre Joshua Dirksen e Não, Paul Aron. eu pensei na mesma coisa. Eu acho que o Turkson foi muito mais favorecido porque ele tá de AX, cara. A Hightech é semi-competente. Agora a AX... O que semi-competente é ótimo. É que a gente vê que a Hightech ela tinha um carro bom mesmo, né? Que era Uhum. que o Cordell ele andou bem. Não, o Cordell ele fez bons qualis. Mais ou menos. Andar bem é muito O foda. Cordil ele andou bem, Pro padrão Cordell. entre aspas, pro padrão, exatamente, pro padrão dele, que é lá embaixo. E Só eu sei o que eu senti e o tanto que eu desejei. O tanto de amor, assim, o carinho de torcida que eu vi quando que o Cordil tinha tirado a pole do crime. A pole do crime, meu Deus, a pole do a crime. pole do crime. A pole do Kimi na sprint reversa. Agora, em Abu Dhabi. Aqui era pra ser sprint Kimi, aí juntou. Sim, eu percebi. Curiosidade do dia. A Mas Mauri é. Cordell acelera mais rápido nas vias públicas do que na pista. Ai, meu Deus, que ridículo. Mas o Paul Aron, assim, os fãs dele não vão gostar de ouvir isso. Mas o Paul Aron chegou a liderar esse campeonato só porque ele tinha, tipo, um super carro e um super motor. Que ele é um piloto semi-decente. Supermotores, Dash a Motherfucker Band Sport referência. Não, Deus me livre. O Arrow é aquele cara competente. Bom, ele é bom piloto. Mas, tipo, Calma lá, bom também não. Ele faz o feijão com bom arroz piloto, ali. ele é um competente, é o Stanek. Mas não é um piloto incrível, não é um piloto material pra Fórmula 1. Aí ele tem um motor, né? O homem tinha motor. Certeza, Beck. Eu acho que o Toto Wolff vai se arrepender Na verdade, de ter o Toto vai se chutado arrepender. ele. Na verdade, quem deu o motor ruim pro Aaron, o motor dele é o pior do grid. Ele foi terceiro pior motor do grid. O Antonelli sabotou o sorteio de motores da FIA. E aí o Paul Aaron recebeu o pior motor, senão ele era campeão com 800 pontos de vantagem. Kim Antonelli cagando no motor do Paul Aron. Ai, que merda. Literalmente. Ai, hoje eu tô boba. Ai. Tá, e o Mas Dirksen, mas o Dirksen é bom enfim. piloto também, mas simplesmente não existe ele na frente do Barnes, simplesmente não existe uma AX no top 10. Gente, desculpa. Ele com o DRS desligado, passando do lado do Martins com o DRS ligado. Porra, que porra é essa? Gente, Que isso? ele na feature de Monza. Que ritmo era aquele? Aquilo ali era um carro de Fórmula 1. Era uma Alpine, mas era um carro de Fórmula 1. Ele era
Mas uma Alpine é melhor assim, né? Já é algo. Cara, ele errava. Não parecia. Ele não perdia tempo. Ele só continuava atrás. Coitado dos outros. Nessa corrida que ele venceu aqui agora em Abu Dhabi, eu falei, o Pedro falou no começo, hoje ele vai levar a segunda dele. Eu falei, cara, não é possível que isso vai acontecer. E aconteceu. Ele, tipo, não tinha jeito, não tinha o que os outros fazerem. Ele ia passar. O que você ia fazer? E eu gosto do Nada. Darkseid. Eu gosto do Darkseid, mas temos que admitir, velho. Não, muito Ele sente o carismático. motor. Muito carismático. Paraguaio, latino-americano. Garoto propaganda da final da Copa Essa é a Sul-Americana. parte mais importante. Mas, muito importante. Mas, cara, gente, que isso? É tipo quando 2023, o Max, tipo, sei lá, tomou punição. Aí ele encostava atrás da galera. Gente, desculpa, você vai brigar com a RB19? Você vai gastar motor, gastar pneu apenas. À toa. Que ele vai te passar. É a galera com o Dirksen. Ele tava com o motor Ferrari 2019. Foi pra ele. Foi pra ele. Os pilotos tinham consenso lá dentro do box. Tipo, alguns motores eram piores, alguns motores eram fracos, alguns motores eram raquéticos. Mas tinha um em específico que ele era absurdamente melhor. Qual que será que era, né? Eles não deixaram específico, mas qual que será que era? Qual será? Deixaram explícito, específico. Quem será que foi o meu ganhador Deus. do nosso sorteio, hein? Nem deu pra perceber. Meu Deus do céu. Será que ele pode ficar com o parabéns, motor Joshua próxima Dirksen. temporada? Acho que não é possível. Não é possível que ele pode um negócio desse. Lógico que não. Temporada que vem vai ter outro motor desse. Aí nós vamos ter uma briga muito ferrenha. Aí pelo cai na título. mão do Fornaroli. Segundo lugar em todas as Porra, corridas. não. Nossa senhora. Porque vencer é demais. Isso é demais pra ele. Coitado. Podia ser pior. Cai na mão do Ken Shields, aí não ia fazer diferença nenhuma. Pior, né? Tava pensando quem mais poderia cair. Desconfio que Podia cair o pro Vidia Pepe. Gomes talvez tivesse, né, com esse motor aí, só que a gente não percebeu a diferença. Ai, meu Deus. Bom, eu acho que a gente falou dos motores, da temporada no geral, de quem foi prejudicado, quem não foi prejudicado. Agora vamos falar equipe por equipe? Vamos. Então tá. Então vamos começar com quem ficou em último lugar, que foi a nossa querida Vanna Motorsport Race, nossa A VAR. VAR ficou em último? Uhum. 78 pontos. Caralho! Com uma vitória, Cara, não é tá? meu filho. Com Enzo Eu ia Fittipaldi e Rafael Vidia Gomes, não tem Eu ia Jesus na perguntar como causa. que eles conseguiram, mas aí eu lembrei do lineup. A VAR não era Exatamente. nem A gente longe teve um pelo lineup carro desse ano. de... Não era É que mesmo. assim, né, em teoria, era X, mas eles deram muita sorte no sorteio. Não, mas atrás era então pior tem que eles, pô. Eu Você acho. acha? Não É que o sei, Verstappen não. do nada virava e falava, sou piloto. Quarto ano. Isso que eu ia Quarto falar. ano tem que Eu correr, ia né, falar, cara? o Vershore constantemente ia bem, então não sei não. Constantemente não, pô. É que ele teve 3 resultados muito bons. Ele foi desqualificado. Só que assim, a gente tá comparando a qualidade de pilotos entre o Verscore e o Não, Fittipaldi. pera lá. Ele foi bem sim. Ó, tá, só pra gente falar já do Vershore. Ó, o Vershore foi desqualificado de Jeddah, eu não lembro qual que foi a posição dele, mas ele foi desqualificado de Jeddah. Aí ele tava ali, tipo, oitavo, sexto, sétimo, blá, 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 blá. Aí chegou em Mônaco, ele fez a pole. Só que ele não largou. Não, ele largou. Não foi ele, não largou? O motor dele, sei lá, o carro dele pifou, ele teve que dar DNF. Dali Meca Crome. Aí ele venceu a Hungria, não foi? Foi. E foi desqualificado. Aí ele fez, desde então, da Hungria em diante, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 pódios. Sério? Contando uma vitória. Não, mas Uhum. ele tá de MP nas últimas 4 coisas. Nas últimas duas nas só. últimas duas não. só. Nas Mas mesmo últimas- assim, ele fez 4 pódios de... Caraca, nem percebi. Então, assim, ele não tá mais nem tão ruim assim, não. Ele teve uma temporada ruim, tipo, uma época ruim, que foi ali entre Barcelona e Silverstone. Acho que foi a pior época Que atrás do ano. Acho começo que ele do ficou traumatizado. Era deprimente o Stanek correndo. Tentando correr. Ele ficou traumatizado depois que aconteceu aquilo em Mônaco, aí ele foi mal. 3 final de semana seguidos. Aí ele venceu e foi desqualificado. Ai, very short things, juro. Tá, VAR. Como pode? Vai. Na VAR esse ano a gente teve, como a gente já falou, o Rafael Villagomes, que fez todos os finais de semana. E o companheiro dele, da primeira até a 12ª rodada, foi o Enzo Fittipaldi. E depois o John Bennett entrou pra fazer o 13º e a 14ª dos últimos, certo? O Rafael Villagomes ficou em 24º lugar De 22 carros. no ano, de 22 carros, tá? Ele fez 13 pontos e o melhor resultado dele foi o 7º lugar. O Enzo Fittipaldi ficou em 15º lugar, mesmo não fazendo as 2 últimas rodadas. Ele fez 61 pontos e o melhor resultado dele foi uma vitória. E o coitado do John Bennett, né, fez só
só 2 rodadas, mas ele chegou a fazer um 8º lugar. Então, eu não vou falar a posição dele, porque não importa. Foi em 28º, mas coitado, ele só fez 2 rodadas, então não conta. E aí, o que vocês acharam da temporada da VAR e dos pilotos dela? O carro não era carro, de novo, reitero, não era carro pra ser o último, mas tinha pilotos, tinha o pior dupla do grid. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Sim. Eu assino embaixo do Porque Beck assim, também. o William Gomes não existe. E a prova que o carro da VAR era bom é que o William Gomes pontuou. Porque o William Gomes pontuar em situação normal não existe. É um bom ponto, eu tenho um bom ponto. Aquele ritmo. O Fittipaldi venceu a Aquele corrida. ritmo do Fittipaldi em Jeddah também não existe também. É verdade, agora que você falou, é verdade. Tava esquisito aquele, ele tava normal, não. Foi bem. Ele tava Foi cheirado, bem na semana que morreu o tio dele. o pioneiro Fittipaldi lá. Esqueci o nome dele. Acho que é o Wilson Fittipaldi também. Gente. Só que é o Wilson. É que eu tava pensando no Wilson. É que é o Wilson pai, né? Ele tem o Wilson, que é o Wilson filho. Isso. Sim. É que bem no fim de semana que morre o Wilson Fittipaldi, o outro Fittipaldi vai lá e destrói o grid. Ele é irmão do Emerson e pai do Christian Fittipaldi. Isso, ele mesmo. Cara, é muito louca essa história dele, né? De como ele faleceu. Ele, aparentemente, pelo que eu estou olhando aqui no Google, ele engasgou com um pedaço de carne e aí teve uma parada cardíaca. Sim. Foi exatamente isso. Ele tava, eles estavam no Natal. Aí ele engasgou e teve uma parada cardíaca, ficou, em coma alguns meses. Que loucura. Que loucura. É muito bizarro. Pensar que pode acontecer com você, né? Sim, claro. Com a gente, talvez não, mas com pessoas mais velhas, sim. E ele nem era tão mais velho assim. Tinha 80 anos. Qual que é a definição de mais velho pra você, Vitor? Gente, Como assim? Eu juro, achei que ia falar, ele tinha 60, 52, ele falou 80. Nem era tão velho assim. Não, na minha cabeça, velha, tipo assim, uns 87, beirando 90. Oliver Berman. Meu Deus do céu. Eu tô devagar hoje, gente, foi mal. Enfim, tomem cuidado quando vocês estiverem comendo, mastigue bem. Exato. William Gomes inútil, Fittipaldi inútil, o Bennett melhor piloto do grid, o melhor piloto do Silva, que me assusta um pouco. Melhor piloto da VAR nesse ano. A corrida do Bennett foi muito boa, né, em Losail. Ele saiu do box uma volta atrasada, tirou a volta e foi oitavo ainda. Muito bem. Por que ele tava uma volta atrasado? Eu não Ele entrou na Information Lap no box, porque deu pau na máquina, e aí ele saiu do pit uma volta atrás. Nossa, que merda. Enfim, parabéns, John Bennett, foi bem mesmo. Você acha que isso vai afetar o futuro dele? Não, ele vai ficar no F3 mesmo, porque foi uma oportunidade de mercado que ele teve na VAR. Entendi. O seu VAR ligou... Já foi anunciado? Não, já ainda não, não. né? O seu Amir Surge ligou pra ele e falou: Pi, tu tem dinheiro? Tenho. Se prepara que tu vai correr. Quer gastar aqui na minha equipe, não? Vai ver o Santi Ramos tá com o dinheiro contado. Aí, acho que é isso, né? Não tem muito o que falar da VAR. Com certeza, a pior dupla do grid, e isso mostra no resultado. É isso aí. E a gente se livrou do respeito, talvez nem tanto, do Livramos. Eu tô livre, eu tô vivo, graças a Deus. Apesar que ele vai correr na Índia ano que vem, então. Mas da F2 não vai mais. Eu posso parar de ver a Índia, tem essa opção. Tem essa opção. Você vê assim, se o Palou ganhar as primeiras 3, você pode ver. Que acabou a temporada já. Não, mesmo se ele perder, ele vai Se ganhar. ele ficar em quinto nas primeiras 3, eu já sei que ganhou. Já venceu a temporada, não tem o que fazer. Não deu DNF, Palou campeão. Mas o Palou é outro que tem esse impacto, ele tem alguma coisa errada com ele. Ele não salva. Nunca vou esquecer a corrida que a asa dianteira dele quebrou, ficou torta assim. E ele não perdeu desempenho. Nunca vi isso na minha vida. Pegando no chão. É a pior parte. A asa tava batendo no chão. Ele não perdeu nada. Ele não perdeu desempenho, ela não caiu. Assim, isso, desculpa. Só pode ser pacto, não tem outra explicação. Foi a corrida que o Lundgren ganhou, inclusive. Que horror. Enfim. Acho que é isso pra VAR. Tá, em penúltimo lugar, a gente teve a Trident, que este ano teve 4 pilotos. A gente teve Richard Verschoor da primeira até a 12ª rodada, e depois ele foi substituído pelo Max Esterson, das 2 últimas, porque o Verschoor foi pra outra equipe, mas tá, daqui a pouco vocês vão saber disso. E no outro carro a gente teve o Romain Stanek da primeira à 11ª rodada, e depois ele foi substituído pelo Christian Mansell. A Trident esse ano fez 105 pontos no total, e ela até conseguiu 2 vitórias. Você acredite nisso. O Stanek venceu uma vitória, venceu uma corrida.
Bom, o Stanek terminou a temporada em 22º lugar, com 14 pontos, mas ele não terminou a temporada, né? Sempre vão lembrar. E o Vershaw é difícil porque ele muda de equipe no final, mas ele faz 106 pontos, ele termina em 8º lugar. Com a Trident, ele venceu uma corrida e fez mais 3 pódios. Então, assim, quer dizer, ele venceu 2. Ele foi desqualificado de uma. Então, acho que isso. O que é os substitutos é complicado falar deles, entendeu? Mas o Mansell foi bem, na verdade, porque ele pontuou de 3 de 6 corridas, então eu acho isso bom. E a sprint dele de Lusail... Foi a sprint de Lusail? Foi. A sprint dele de Lusail foi... Não, deve ter sido a feature. Acho que foi a Calma. feature que ele saiu de bagagem. Foi a feature. Foi mal. Ok. A gente pode dizer que o Stop and Go e a Trident estariam empatados no campeonato de construtores? Oi? A gente pode dizer que o nosso podcast e a Trident estão empatados no campeonato de construtores? Por quê? Porque a Trident tem 2 vitórias, a gente também. Meu Deus do céu. Inacreditável. Parabéns. Muito bem, muito bom, Beck, muito bom. Depende, né? Quantos pontos será que a gente ganhou no resto? Quantos pontos você já tomou na tua vida, Vicky? Quantos pontos? 3. Eu tomei 1. Acho que eu tomei 3 também, então. Porque a gente já tá... Às vezes a gente já tá na frente da VAR, eu acho. É verdade, ó, pera lá, a gente tem... A gente tem 50 pontos de vitória, mais 7 pontos, dá pra querer. Não, a gente tá atrás da VAR, sinto muito. A gente só tem 50 pontos, mas... Tá, mas se desclassifica o Fittipaldi da corrida devia dar. Porque aquele carro tava claramente legal. Aí dá. Aí a gente consegue, a gente tem mais pontos que a VAR no campo. Na Fórmula 1, como será que a gente ficaria na Fórmula 1? Na frente de um monte de equipe com 2 vitórias. Na Fórmula 1 a gente ficava em sexto lugar. 57 pontos é pra sexto lugar mesmo. A gente fica em 8º lugar, 1 ponto atrás da Haas, 11 na frente da VCarb, 40 na frente da Williams e 53 na frente da Sauber. Receba. Nossa, Sauber, que situação. Como foi ser fã da Sauber esse ano? Você que é fã da Sauber. Eu ia pra toda a corrida falando, P17 é lucro. E às vezes não conseguia. Enfim, Trident. O Verscore fez uma boa temporada, né? Ele fez boa temporada. Assim, mas também, né? É óbvio. Ele usou... O carro dele era ruim, mas ele usou muito da experiência dele quando precisou. E funcionou. E que experiência, né? 4 aninhos de Fórmula 2 também, alguma hora tem que servir, né? Mas o Verscore é um bom piloto. Apesar de não ser uma boa pessoa, ele é um bom piloto. Então... ano que vem de MP, talvez ele brigue pelo top 5. Fica falando que ele é má pessoa, ele vem brigar com as pessoas. Daqui a pouco ele vai te xingar no Twitter. E o Stanek ganhou na Mega Sena. Parabéns pro Stanek aí. Conquista dele. Ele só fez os pontos da vitória dele, né? Acho que não fez mais nenhum. Eu não lembro dele fazer mais pontos. Eu lembro dele ele existindo. fez sim. Ele pontuou mais 2 vezes depois da vitória dele. Ele fez um 6º lugar na sprint de Mônaco e ele fez um 8º lugar na sprint de Silverstone. Parabéns, Roman Stanek. O sprint merchan. Gente, ele empatado em pontos com o Oliver Guedes. Tá, mas vamos ser sinceros aqui. O carro do Stanek era deplorável. O do Verscore podia até não ser tão ruim. O do Stanek era deplorável. O Stanek não é piloto pra andar em último isolado, 30 segundos atrás do pack. Temos uns piores no grid. Esse é o William Gomes. Esse é ele. Acho que ano que vem ele vai ir bem com a Invicta. Pode ser, não duvido. Porque assim, 3º ano, piloto competente, costuma dar bom. Mas assim, eu acho que a Invicta ano que vem vai decair. Sim, né? Eu não confio neles 2 anos seguidos. Porque Fornaroli e Stanek também é osso, né? Realmente. E também, né? De todos o Forninho Eu acho que de todos os times anunciados, eles são os únicos que não tem um piloto de academia. Sebastião Montoya também não tem academia. Ele mas o Mini tem. Ele é sponsor. Mas o companheiro dele tem. Não. Agora entendi. Achei que você tava falando que o único que não tem nenhum de academia. Porque a VAR ainda não anunciou ninguém. Tipo, o Vershaw, ele é um bom piloto, tanto que ele ficou em 8º lugar. Ele também é muito... Ele não tem muita sorte, né? Ele é a pessoa que ele ganha, você fica assim, já tenso, porque qualquer momento ele vai ser desqualificado. A gente pensou que era azar, mas depois descobrimos que era karma, né? Mas depois da desqualificação dele da Hungria, ele infelizmente não foi desqualificado em mais nenhuma. Já pagou os pecados. Acho que ele já pagou o suficiente, é isso que eu ia falar. Não pagou não, queremos mais. Coitado. 2025 tá aí, ele perdendo o campeonato pra um 10Q. Nossa, ia ser lindo. Já pensou?
Isso quase aconteceu com o Mini esse ano. Eu lembro que inventaram a Nossa, teoria que ele corre com o carro legal o ano inteiro, só que só descobre algumas provas. O Nossa, Paul Aaron, certeza. Só descobriram que ele tava com o DRS da McLaren na última rodada. Não, ei, sabia o DRS da McLaren era legal. Não era, que não. Brecha no regulamento não é ilegalidade. Ué, fala isso pra Ferrari, Ferrari de 2019. 2019. Não, o da Ferrari era ilegalidade. Tá bom. Da Ferrari não pode. Temos que ser parciais. O meu Império do Mal não pode, mas o seu pode. Sim, porque o meu não é Império do Mal, é Império do Bem. Aham. Claro. Ok. Tá, e aí? O único Império do Bem não é Império e não é do Bem, que é a Sauber. Tá mais pra esquema de aposta. Mas é, porque aqui que é uma casa de aposta. Aqui que é live, né? A stake é aposta. Isso aí, foi mal. Dito isso, Confundi. Thomas Tamek 2025 Champion. Vem aí. Fórmula 2 não, Elms. Ele vai perder o orçamento. Ai, meu Deus. Enfim, acho que é isso da Trident, de Eu ia verdade. falar do Westerson, do Mansell. O Mansell foi bem e o Westerson ele corre no iRacing. Então, parabéns pra ele. O Manso achei que foi muito bem. Ano que vem, o Manso vai continuar com a Trident? Ele vai Sim, né? pra Rodinho. É, pro Roding. Então acho que a gente pode esperar mais dele ano que vem. O que vem se bem depende se a Rodinho oscilar igual oscilou esse ano, mas quem sabe ele consiga. Tem muito piloto. Tem pouco piloto pro título, mas tem muito piloto pra top 5. Então, ano que vem tá esquisito. Eu acho que talvez. Sei lá. Eu Tem não muito acho que ano piloto que vem vai que olha e ser fala. tão ruim assim. Não, sim, tem muito piloto competente. Tem pouco piloto brilhante, mas tem muito piloto competente. Talvez assim seja melhor Tem do muito que bagre também. muita gente boa. E aí, que nem foi esse ano. Se bem que esse ano teve alguns outros problemas. É que esse ano teve Antonelli, Berman, Bortoleto e. Assim, Sim, esse e ano no tinha pelo final menos. continuou, sabe, underwhelming. Esse ano tem pelo menos uns 7, 8 materiais de Fórmula 1 no grid. Aham. Ano que vem também. Tem o Brownie, tem o Limba, tem o Marti, o Mini, pegando o vídeo sem a gente Nossa, forçar. a gente precisa começar a hypar o Luke Browning, na moral. Quem? Sim, Ele é meio burro, precisamos. um São os pouco, resultados dele mas- nos testes hoje. Ah, o Luke Browning, tá. Sim, o que você achou que eu tinha falado? Ele é bom, pô. Bom demais. Sim, Só tem uns sempre 4 foi britânicos bom. melhor, mas ele é bom. Não, isso a gente sabe que ele é bom. Mas a gente precisa avisar o resto que ele é bom. Pô, pior que o Browning é papo de top 3 pro ano que vem, né? Ele vai estar de high-tech. Depende, né? Se for a high-tech do Paul Aaron, Quem sabe se O continuar Cordel com o também. Você acha que o Cordel classificar no top 10 toda a corrida é normal? cordel. avisaram pra Então, ele que era rodovia, Beck. Ah, tá. Agora faz sentido. Deve ter o Cordel sido... não, Calma aí. acho que o Cordel não fez nem 10 top 10 esse ano. Não, ele não fez, mas porque ele é Ele Só fez nos seis que foram top 10. porque ele só, é burro, né? só fez top 10 nos que eram circuito de rua. É porque não dá pra passar, Sério? né? Tipo, ele classificou todos no top 10, só que, tipo, no circuito que dá pra passar, ele não foi passado. Não, gente, na verdade. Mas agora Eu que falei entendi por a circuito piada. de rua pela... Agora que eu entendi a piada. Tu entendeu a piada, Beck? Ah, Meu Deus. porque é rua. Ah, tá. Meu Deus. Mas o que o Cordel faria naquela reta de Baku não tá escrito. E é mais rápido que o carro dele normal. Meu Deus. Ele ia pegar um Clio e ia meter 400 por hora. Ai, ai. Enfim, é isso, a Trident. Vamos pra próxima. AIX, ou AIX, ou X, o que você quiser falar. Tanto faz, sinceramente. Se você quiser fazer a Ela foi- pronúncia certa, não faça X. Faça nem AX. A pronúncia brasileira. Enfim, AIX? eles ficaram em nono lugar. Não, ficaram em nono lugar com quantos pontos? 105 pontos. 105 empatado com pontos. a Trident. Só que eles ficaram em nono lugar porque eles têm, acho que 3 tem uma vitórias. vitória a mais. Os pilotos da AIX esse ano era o Joshua Dirksen, que a gente já falou dele um pouquinho, mas ele fez todas as rodadas. E junto dele a gente teve o Taylor Barnett da primeira à 10ª rodada. E aí depois o Taylor Barnett foi pro caminho da FE, já tava, tipo, tudo certo pra lá. Ele saiu e aí entrou o incrível Nils Cullen, que fez a 11ª e a 12ª rodada. E depois ele foi substituído por outro incrível, Ken Shields, na 13ª e 14ª rodada. Então essa foi a AEE. Bom, foda. Eu acho que o Dirksen, a gente pode dispensar um pouco de comentários, porque a gente já falou muito do Dirksen. Já mesmo. A gente passou Mas- muito tempo falando dele. Mas só pra vocês saberem, Gostamos ele do terminou em Dirksen. 10º lugar, tá? Gostamos dele. Ele é um bom piloto, mas ele não é mais piloto que o Barnard, por isso que isso aí tá errado. Sim. E E o também- Taylor Taylor Barnett Barnett, terminou em sim. 21º. Eu acho engraçado a transmissão tentar esconder quando os pilotos reclamaram da velocidade de reta dele, tipo... Se eles querem tanto esconder que os motores não são iguais, por que eles ficam mostrando isso? Não sei. Não era pra, esquisito tipo, fingir que não mesmo, aconteceu? tipo,
Porque eu acho que toda Em teoria. corrida alguém chegava no rádio e falava: caraca, esse Dirks aí é o foguetão na seta, né, meu? Sim. É o piloto bom de retas. Aí toda vez mostrava, né? Tipo, caraca, tipo, que porra é essa? O cara tá 50 km mais rápido do que eu. Esse Eu fim de acho que semana foi o nessa. Berman. Eu vi o Isso que eu ia Berman falar, reclamando. nesse último final de semana foi o Berman reclamando. Acho que em Monza ou em Baku foi o Pepe Marti. Todo final de semana tinha um mesmo. O que tá acontecendo? Gente, como? Eu tô com o TF, por que eu não tô passando? É assim que a física funciona? Ai, mas vamos aos outros. Mas é que o Joshua Coitado- Dirksen, ele coitado aperta o do acelerador de um Dirksen. jeito diferente. Cara, e o pior é que a gente gosta dele. E o pior é que a gente gosta dele, mas o resultado dele é muito irreal, velho. É que não tem como, cara. Tipo, ano que vem ele vai ser 18º com a Ike de novo. Aí todo mundo vai falar, bagre. Mas ele é bom piloto, velho. Porque a Ike seja Faz uma o merda de feijão com novo. arroz. Falar que eu gosto dele é um pouco forte. Mas eu não tenho nada contra também. Simpatiza. Eu falava dele da freca. Eu só acho que ele tinha que ser desqualificado de todas as corridas. Absurdo, cara. Sério, é muito absurdo. Sacanagem com ele. Só porque ele é papagaio, você não gosta de um sul-americano no topo. Exatamente. Um homem paraguaio incomoda muito a Vitória. Ela não gosta de latino-americano. Um papagaio no topo incomoda muita gente. Papagaio incomoda muita gente. Inclusive a Vicky. É Passando pro próximo, é Taylor Barnett. GOAT do Motorsport. fraquíssimo. Um coitado também, né? Que Pobre, mas um pobre feliz. Já conseguiu pódio na Fórmula E na primeira corrida do ano. Isso que eu A ia falar. porcaria- Ele tá bem pra caramba. O a Taylor porcaria Barnett da tá McLaren melhor que Nissan. todos nós. E E Não, o Zac Brown, eu acho que esse ano o pato vem pro título. Queria falar isso. aí também você exagerou. gastaram todo o dinheiro na Fórmula 1 e esqueceram do resto. Dito isso, Não, não cara, a sigam. Fórmula E tá boa. Não, a Fórmula E não tá boa, não. Tá boa sim, pô. Eles Conseguiu tomaram um drive-thru porque o carro tava legal. o carro ilegal em todas as categorias. O importante é o campeonato. O importante é ganhar. Não, na IndyCar não pode ser ilegal porque só a pra Penske competir, pode. pra competir com o Palou tem que estar ilegal. Não, só a Penske pode ser legal. A Penske pode mesmo, é isso mesmo. Ainda bem que você entendeu. Tá, o Barnett muito craque, infelizmente não vai chegar na Fórmula 1, mas seria interessante ver. Pô, agora eu pensei no Barnett na Fórmula 1 na McLaren quando o Norris aposentar, né? Vai Não ser em vai, 2026, não pra quem não sabe. Deus me livre, guarde e proteja. E. Ah, não tem o Dune chegando, eu gosto do Dune também. Ah, não sei. É isso que eu ia falar, eu acho impossível. E o Stenhouse acho também que tá chegando também. Eu acho que o Taylor Barnett achou a casa dele na Fórmula E, sabe? E tá bom, ué. Tá bom, tá vivo. Importante tá com saúde, né? Tem quem goste. Eu gosto, tem o Beckman. Aí, viu? Agora podemos move de Taylor Barnett, o seu grande substituto. O grandíssimo. Ai, Niels Cullen. Quando eu vi que eles anunciaram o New School, eu falei, mano, nem fudendo. Foi exatamente essa a minha reação. Talvez o pior piloto que já passou pela Fórmula 2. Porque eu olhei, eu lembrei Inacreditável. dele em 33º na freca. Eu lembrei dele no último na Indy Next Gen. E ele E continuou. eu pensei, futuro campeão do mundo. Ele continuou desse jeito. Consistente. Ele foi último na Fórmula 2. Assim, ele foi de 33º na freca pra 22º na Fórmula 2. Eu acho que a Fórmula 2 é mais fácil que a freca. Gente, não, ele tá Ele em conseguiu. 32º na Fórmula 2. Os resultados dele foram No de campeonato 22 carros. De De 22 carros. 22 carros. Ele ficou em Sprint Race Monza, 19º. Feature Race Monza, 19º. Baku, Sprint Race, 20. Feature Race, DNF. Tipo assim, Mas, tipo, essa não é a questão. Porque se você olhar aí, você vai falar, ficou em último, ainda carro é teve ruim. 2. Não é esse o problema. O problema dele é que ele não só ficava em 19º, ele ficava em 19º, 35 segundos atrás do penúltimo. Pô, o Josh Mason não foi tão ruim, velho. Era inacreditável. Você olhava, ele tava lá 1 minuto e meio atrás do penúltimo. Eu não sei como. Eu acho você Como é que ele vê é que o capaz Josh- de ser tão devagar? O Josh Mason tava na Next Gen esse ano e eu acho que bateu no clube também. Aí você foi ver, tipo, o penúltimo era o Pepe Martí com uma asa destruída, com a assoalho sem nada. Pit stop, penúltimo, 40 segundos na frente. Era o Pepe Martí correndo na vontade de Deus. O Martin E o Nils Cullen atrás. com 3 pilotos e o Nils Cullen. Até na quali, ele simplesmente não conseguia. Gente, ele não conseguia. O Baku ele tomou 6, né? O Baku ele ficou, tipo, pertinho do 107%. E tipo, mesmo se ele tivesse feito 107%, né, batido, eu acho que ele ia ter sido permitido de correr. Mas de qualquer maneira, tipo, Ah, foi assim com o Leda, né? absurdo. Eu nunca vi um cara tão lento na minha vida. Tipo, ele é simplesmente devagar, Ele é vagaroso. Não tem o pinho dele. sabe? Não tem mistério, ele é só lento. É o sem pressa. Puta merda.
Tá bom. O Nils Cooling é muito craque, velho. Esse cara é bom. Adivinha onde vai correr ano que vem? Não sei. Ganassi. Certamente. Puta que Na pariu. Indy Next. Quais as chances dele terminar a temporada em último? Considerando o grid da Indy Next, 89%. Quem É tu acha que termina atrás dele? que tem um maninho que pulou da Fórmula Ford. Eu acho que o Nils Cooling consegue. Se ele se Pior que esforçar ele o conseguiu. Não, suficiente, ele mentira. O consegue. maninho da Fórmula Ford ganhou dele esse ano. Então, se o Nils Cooling se esforçar, ele consegue ficar em último. Eu acho que ele só ficou na tentar. frente da Lindsey Brewer, que não é piloto, é modelo. Ele ficou na frente de... Pega o povo que Da fez uma Lindsey- rodada, é. não, que é sacanagem. Não, tipo assim, de quem fez mais de uma rodada foi essa Lindsey Brewer. E aí é uma galera muito random. Pô, Jagger Jones, o nosso grande Kiko Porto, Nossa, esse Jagger Jones Josh- dói, hein? Esse Jagger Jones é ruim que dói. Nossa, esse é ruim também. Josh Mason. Ah, mas o mesmo Taylor coitado fez 12 Stern. etapas. Então, é só a galera que fez, tipo... 2 ou mais. Sim, O Nils Cooling fez quantas? Eu acho que ele Ele fez fez 10 de 14. uma, Nossa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de 14. Ele saiu na metade final. O melhor resultado foi um 10º. Deve ter completado 9 carros. Deixa eu olhar, calma. Indianápolis. Ah, mas é o Indy Road Course. É o circuito. Não é o... É o IRC. Não é as 500 milhas, calma. Acho que é o... Ou é o... Ah, não corre no IRP, ó, a IndyNet. Meu Deus, ele é muito ruim. Ele é anormalmente Vai, ruim. Nils Passando Cooling, do... estou te desafiando a ficar em último lugar ano que vem. Considerando que ele tomou de um cara da Fórmula Ford, eu não unicamente acho que dava pra um de nós três ganhar dele. Talvez os três. Infelizmente, eu não consigo. Vocês talvez. Eu consigo. Eu não tenho carteira de motorista, mas eu tenho um pezinho bem pesado, segundo meu pai. Eu tenho carteira de motorista, então, Nils Cooling, você está desafiado pra uma bateria de kart. Depois, Uma corrida de Fiat Uno na Copa HB20. em Ribeirão Preto. Se bem que o Nils Cooling chegou a liderar a corrida na Elms esse ano, se não me engano. Pra você ver o nível. Tá que... Ah, não, era ele no carro. Sabe que foi depois de, tipo, todo mundo parar, mas ele liderou. Em 8º lugar, a gente tem a Virgin Motorsport, que fez 171 pontos, certo? Os pilotos deles este ano eram a Zane Maloney, que fez da primeira até a penúltima rodada, e aí na última rodada o atual campeão da Fórmula 3 entrou, o Fornaroli. E no outro carro a gente tinha o Miata por todas as rodadas. E o Zane Maloney ficou em 4º lugar na temporada, né? Mesmo não fazendo a última. Ele fez 140 pontos, ele teve 2 vitórias, ganhou as 2 primeiras corridas no Bahrein. A gente chegou a liderar, né, por causa disso, o campeonato por um tempinho. Enquanto isso, o Miata ficou em 19º lugar. Ele teve uma temporada, sei lá, mais ou menos. Às vezes ele pontuava, às vezes não. Era um carro meio doido também. Ele fez 31 pontos no final. E só pra falar da estreia do Forninho, ele existiu, certamente. Ele fez 10º e 13º. Acho que são estreias boas pra quem... Ok, entendeu? Tá quase lá, quase nos... Isso, que achamos da... E ele já tinha andado em Abu Dhabi? O Forninho? Acho que não. Uhum, tá bem. Tipo, eu não sei, porque eu não sei a carreira dele. Mas Talvez eu acho... ele tenha andado na Fórmula 4 Emiradense de 1997. É isso que eu pensei. Talvez ele tenha andado na... Na Fermec eu sei que ele não fez, mas talvez na F4 GI. Eu acho que ele não fez F4 UAE. Ele fez F4... Eu lembro que ele fez F4 Centro-Europeia. Deixa eu abrir Que não aqui. chamava Centro-Europeia ainda, chamava Associação Tcheca Centro-Regional. Ele fez essa e a F4 italiana. Ele não fez a F4 UAE, não. E ele também não fez para Mac. Ele fez para. Então, não. Acho que ele não tinha andado em Abu Dhabi. Dito isso, Fornaroli e Go to Motorsport. Mas falando do Zane Maloney, acho que a gente já teve essa conversa, sabe? você disse que ele foi o maior injustiçado da limpa que eles fizeram na academia Red Bull. O coitado Com certeza. foi parar na academia da Sauber, que é a mesma coisa que nada. E ele fez um ótimo ano, assim, muito querido. Zane Maloney é muito bom piloto. Consistente, né? Cara, ele é muito consistente. Pô, ele ficou fora dos pontos, ó, sem contar DNF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Ele tava sempre pontuando. Ele é muito bom piloto, o Maloney, na eu minha acho que é o opinião. contrário. Eu não sei se era Holding que oscilava muito ou se era Maloney que oscilava muito. Pode ser os dois, pode ser um deles só. Provavelmente a Holding. A Maloney também é meio oscilante da vida. Ele é um pouco, mas eu ainda acho ele muito bom. E eu Não, acho que ele também, ele é muito também. Ele foi pra quem não sabe, ele foi pra Fórmula E também. Assim, problema é que ele foi coitado, corrigido. porque se eu não me engano ele nem Ele foi largou, não foi? Ele foi correr de Lula, coitado. Mas... Lola, não da minha cachorra. E o sobrenome dela é Yamaha? Não, Ah, então não é a mesma. ele montado num cachorro maltês. Pode Enfim, acontecer. quem sabe? Eu acho que era um material pra Fórmula 1 também, mas acabou... Talvez não um material indispensável, mas um material. Ele não faria feio na Fórmula 1.
que eu queria? Eu fico triste que ele foi pra Fórmula E. Eu queria que ele tivesse ido pra Indy, lado da Indy. Ele testou com a Real, mas adivinha quem pegou a vaga Não dele? lembro. Quem? Devlin De Francesco. Ô, tem que fazer uma limpa na Indy. Tem uma galera lá que a gente tem que se livrar dela, cara. Então, não tem na jeito. verdade, tava acontecendo a limpa. E a IndyCar, com toda a magnificência, todo o pensamento e todo o cérebro, falou híbrido. Aí voltou todo mundo. Vamos duplicar os custos de tudo. Galera, elétrico. Aí deu ruim. Aí voltou o De Francesco, aí ficou o Rei Rob, aí o Fittipaldi. Não tá legal. Aí morreu o Rino foda mesmo. o Linus Lundqvist, Simpson ficou no grid, outra tristeza. Tá uma tristeza mesmo esse vídeo, cara. Tem condição. Bom, e o Miata? Fala você que é fã dele. Eu sou muito fã de Ritmo Miato. Eu não bom. quero falar mais porque eu não quero ofender o Miato. Ele teve uma temporada bem... É um andete horrível, mas... Eu confio que melhor. Eu sou 100% acreditador na teoria que o motor dele era manco. Ah, mas por que você não tem prova? É manco. Eu falei que é, então é. Agora, falando sério, eu acho que o Miata ele tá sofrendo muito que você sair de um carro rápido pra um carro mais lento, eu acho que é mais desafiador do que você sair de um carro lento pra um carro mais rápido. Pode ser? Porque você acostuma muito com o que o carro responde, né? E aí você tenta fazer o que o seu carro anterior respondia e o outro não responde. Sim. Agora, se você tenta uma manobra arriscada na Fórmula 3, a Fórmula 2 faz de boa. Agora, você tenta uma manobra arriscada na Super Fórmula e se você tenta uma manobra normal na Super Fórmula, a Fórmula 2 não responde. Então, Pode ser. pode ser que tenha Ele confundido. também, Além de ter coisa de Elm, GT, correu de o raio que os partes esse ano. É isso que eu ia falar. Ele dividiu muita coisa, né? Ele fez várias categorias. Porque assim, não dá pra dizer que o Miata é ruim. É porque ele é campeão da Super Fórmula. Ele não foi campeão da Elms, se não me engano. Mas ele foi, tipo, vice-campeão da Elms. Aham. E, tipo, ele sabe andar ele foi bem no GT quando ele assumiu na Toyota. Ele sabe andar de protótipo, ele sabe andar de Fórmula, ele sabe andar de GT. Não tem como dizer que um piloto desse é ruim. Só que talvez o carro da Fórmula 2 só não encaixe com ele, ou talvez o motor dele fosse manco mesmo. Não que na arte ele vai achar alguma coisa melhor, mas... Coitado. Eu acho que ele é, tipo... Ele vai ser o piloto da Toyota no futuro, na WEC. Sim. No pior dos casos... Ele tá na F2 por isso, não é isso? Eu Ele não veio sei pra por que Europa ele tá na pra se F2. preparar. Eu ainda não entendi, mas tudo bem. Tipo, só se a Toyota entrar na Fórmula 1 agora, tá? Tipo, pra mim Ué, é mas não coisa é que faz sentido. esse é o rumor. Isso aí é só um sonho, ainda. Eu não acho que a Toyota vai comprar a Alpine. Toyota High-Tech comprando a Alpine. Até porque a Cadillac já comprou a Alpine. Todo mundo comprou a Alpine. Não, a Cadillac comprou a Renault, os motores Renault. Não, sim, A Cadillac, o quê? A Cadillac, ela comprou os motores Renault pra estudar e fazer o dela em 2028. Vai fazer com base no motor Renault. Ah, tá. Susto. Merda. Que merda. Que merda. Eles pegaram o motor Renault pra ver o que não fazer, né? Pode ter sido também. Tudo que tá aqui a gente faz ao contrário. Mas é isso aí. Então, talvez a Toyota não... Eu não acho que a Toyota vai entrar pela Alpine. Mas a High-Tech entra pela Alpine, mas a Toyota não sei. Enfim, Esquisito o movimento da Toyota, esquisito o que a Toyota pensa, mas vem aí Toyota na WEC de novo, com o Nick DeVries, então eles estão realmente precisando trocar de piloto. situação. Imagina Eles a estão com o Nick dependente de DeVries, Buemi aposentado, Mike Conway, Minha mãe amada. Capenga. Não é tu que perde o campeonato. Kobayashi não faz milagre toda hora, não. Eu não entendo o segundo ano do Miata. Tipo, eu acho que ele tá preparado o suficiente pra ir pra WEC. Eu não sei quem que eles estão esperando apodrecer ali, mas eles estão esperando alguém apodrecer. Não sei se é o Buemi ou o Conway. Sei lá, às vezes é por, sei lá, por Eu acho que o dinheiro. Conway, tipo, eu penso que é o Conway. O Harley também tá mal. eles querem um justa causa, né? Você vê que o negócio tá bom quando, tipo, deveria ser o terceiro melhor piloto. Puta merda. Bom, enfim. É isso, né? Isso Pra é Road. ruim. A próxima equipe, então, que a gente tem é a Arte Grand Prix. Na Arte Grand Prix, a gente teve Vitor Martins por todas as rodadas, um coitado. E na outra, a gente teve Zack O'Sullivan da primeira à 11ª, porque ele acabou o dinheiro. Ele literalmente ficou pobre. E aí, o Luke Browning entrou no lugar dele nas últimas 3 rodadas. Vitor Martins, eu acho que é a mesma coisa do Joshua Druxen. Tipo assim, tadinho do... É o contrário, no caso. Não, calma aí. Eu me perdi, foi não. Que a gente falou... Não, que a gente também já falou muito do Vitor Martins. Ah, tá. E já foi nomeado aqui tadinho do ano. Vitor Martins, tadinho do ano. Tipo assim, o prêmio é dele. Competição muito forte com o Pepe Martins. Competição muito forte com o Pepe Martins. Mas, tadinho do ano. O prêmio foi pro Vitor Martins.
Só pra vocês saberem, o Vitor Martins terminou a temporada em 7º lugar. Ele fez 107 pontos. Ele chegou a vencer uma corrida, uma sprint. A sprint lá em Catalunha. A nossa E ele sprint. também fez. A nossa sprint, ele fez mais 4 pódios. Já Eu lembro. o Zach O'Sullivan, ele ficou em 16º lugar. Ele fez 59 pontos, né? Ele não terminou o campeonato, óbvio. Ele venceu 2 corridas. Uma em Mônaco, que foi a maior loucura que eu já vi na minha vida, tá? E depois o Luke Browning entrou e ele fez um trabalho ok. Ele pontuou em 2 de 6 corridas. E em outras 2 ele ficou ali perto do top 10. Então acho que faz sentido. Mas pode continuar falando do Vitor Martins. Eu lembro da gente assistindo a corrida aqui, aí o Vitor Martins liderando, aí você falou assim pra mim, não, ele merece, tadinho, ele tá com muito azar essa temporada. Era simplesmente a realidade. Ele é um coitado. A gente Não, já falou Talvez o isso problema realmente, seja mas... você chamar Martin, né? Porque eu o acho que Martin o problema é que eles tinham o começo do nome igual, entendeu? Aí ficou VMA e JMA e falaram, não pode ser assim, entendeu? Então ano que vem, fudeu de novo. não O Vitor fodeu não, Martins vai que vem. continuar. Mas aí a gente vai estar abençoando um carro, Vitor. A gente vai fazer aquele Egg Cleanse todo final de semana. Eu vou fazer pra ele que nem eu fiz pro Lando no México, eu acendi vela. Fia, eu acendi vela, o Lando começou a tirar. Na hora que eu acendi uma vela vermelha, assim, e falei, isso aqui vai queimar a Ferrari, o Charles Leclerc escapou da pista. Isso aí não é coisa legal, não, velho. É sim. E eu moro na seus frente do minha poderes, igreja. uai. Saindo da igreja A fazendo gente- parte pro Pitinhoso. Não é pacto. Choro de puta, Deus escuta sim. Enfim. Acabou a carreira do Martins, né, coitado? Acabou, coitado. Ele vai pro 3º ano e é isso aí. Mas a Assim, gente acredita em você, Vitor Martins. Eu acho que o que piorou ainda mais pro Vitor Martins é que ele não só vai pro 3º ano, porque se ele fosse pro 3º ano com o Durham lá, todo mundo olhando ele mais ou menos, era tipo, pode ser que ele tenha uma chance. Mas aí, Surgiu o Franco o Colapinto. Oliver Oaks tá lá agora e ele por algum motivo acha que o Paul Aaron é Novo Verstappen. Senna. Nossa, é verdade. Ele é apaixonado no Paul Aaron e o Paul Aaron tá lá de piloto reserva. E, além disso, tem o Franco Colapinto, que querendo ou não, tem ali, o Briatore tá de olho. Então, o Vitor Martins é um coitado. Só que, tipo, eu não sei o que ele poderia fazer, entendeu? Tipo, e pra onde que ele iria? Não sei. Chegou Ele pode no ponto tentar ir também. pra WEC, né, com a Alpine, uai. Acho que ele tem que focar nisso ano que vem, porque eu acho que a Fórmula 1, infelizmente, as portas são fechadas pra ele no momento. Mesmo se ele vencer, se ele ganhar o campeonato. Eu tenho essa impressão. E ele não vai vencer o campeonato. Não vai. De arte não vai. Esse detalhe. O George Russell venceu de arte. Em 2018. Longínquos anos atrás. Ah, mas por Cher também. É verdade. É verdade. Venceu. Dito isso, O Vitor sacanagem Martins que não fizeram com o ganhará. Zach O'Sullivan. Uai. Tadinho do Zach O'Sullivan. Uai, meu filho. É tipo, Tá se liso? você não pagar seu plano de telefone a vivo, vai ter dó de você na semana seguinte? Não, mas disseram vai. que não foi por orçamento, foi porque ele se desentendeu com a equipe. Pois ele que se Não, entendesse, mas quem uai. que falou isso? Porque até onde eu sei, ele mesmo falou que foi Jesus Cristo. orçamento. Me deram a informação, velho. O Bob falou. O Bob é o maior fã do Sullivan. O Bob é uma voz na sua cabeça. O Bob não é uma voz na minha cabeça, velho. É sim. Ele é um espírito obsessor. É uma dupla personalidade. Tá ligado? Mas enfim. Mas é isso. Vitor Martins, coitadinho. Zac O'Sullivan, um pobre. Luke Browning, um divo. Assim, se o O'Sullivan, vamos dizer, eu acho que o dinheiro também fez diferença sim. Porque senão, ele não conseguiu nada pra esse ano. É culpa da Prema. Queria o Ano que Montoya, porque o Montoya é mais legal. Sebastião Montoya. Peraí, eu vou defender o Montoya. Porque Não, eu não tenho Porque nada nesse contra o Montoya. podcast. Não, porque nesse podcast. Eu faço parte da pessoa que mais eu defendo o Montoya há anos nesse podcast. Queria falar isso. Com isso dito, você conhece alguma outra pessoa que, enquanto tá fazendo track walk em Mônaco, simplesmente some pra tomar sorvete? Não. Então essa pessoa é especial. É a pessoa mais linda. Eu faria o mesmo. A sorvete de Mônaco deve ser caro, né, pô? Não é, não. Tipo, é normal. Eu acho que eu paguei, sei lá, 5 euros, 4 A euros. nossa Sebastião Montoya. Um sorvete. Tem para pensar que 5 euros é 800 reais. Quem conversa mas- não se diverte. Até onde Que eu sei, o conversa. Montoya não ganha em real, né? Ele também não ganha em euro, ele ganha em A Columbus. fortuna dele não é. Ah, é? Mas- Não é em Mas dólar, assim, não. a minha melhor amiga da universidade, ela é colombiana. E a taxa de conversão pra peso colombiano é menor do que pra real. Ah,
Isso acabou com o meu dia. De verdade. Foi a pior informação que você poderia me dar. A gente tá Eu ia pior que a ficar Colômbia, velho. triste. Meu Deus. Tipo, pra ela é 5-4, eu acho. Nossa, de verdade, acabou com o meu dia. Que situação vive o nosso Brasil. Isso explica muito porque vai ter 2 colombianos na Prema. Quem é o segundo? É o moleque da F4. Tá. Mas já tem 2 Minha colombianos. mãe amada. Qual que foi a última vez que a gente viu um brasileiro na Prema? Rafa Câmara, você não conta. O Gabriel Rafa Bortoleto. Câmara. 2019. O Rafa 2019? Câmara não conta? Porque ele é mexicano também. Porque Você o acha seu que o nome dele é argumento não ia Rafael funcionar. Chaves Câmara por quê? Whatever. É porque eu tenho que puxar um além do Rafa Câmara, porque o Rafa Câmara tá muito óbvio. Ai, Vai, ai. seguindo. É isso. Enfim, tem mais. Tem- O Luke Browning, que sempre falar da estreia do Luke Browning. Acho que. Já falei, sou muito fã. Ótima. Ótima é uma palavra forte. Eu acho que foi boa. Meu ótimo é um 5, tipo um 5-6. Eu boto. Esse é meu ótimo. Um ótimo pra você é 5/6? É, tá ótimo. Um 8, assim, na sua escala. Não sei. Não tem. Vai do 6 pro 10. Não, acho que eu falei, tipo, eu acho que o 8, eu diria assim, foi legal. Tipo, a estreia dele foi legal, foi um 8. Peraí, então um ótimo é um 5/6 e um 8 é um legal? É! Meu Deus, Tá isso bom. não faz sentido nenhum, Vicky. Não tem que fazer. Gente, na minha cabeça faz. Vocês estão julgando uma mulher disléxica. Neurodivergente. Meu Deus do céu, stop and go capacitista. Não. Minha cabeça tá muito bem. Ai, bom, vamos seguir depois dessa. Quem teve uma temporada ótima, porque ficou em 6º lugar, foi a Dems Lucas Oil, que fez 178 Ótimo. pontos. Na Dems a gente teve o Jack Crawford o ano inteiro, e o companheiro dele era o Juan Manuel Correa, que fez a primeira e a 12ª rodada, e as 2 últimas rodadas, quem tava lá foi o Dino Beganos. O Jack Crawford teve uma temporada também ótima, porque ele ficou em 5º lugar, ele fez 125 pontos e ele ganhou uma corrida. Já o Juan Manuel 18º. Correa, isso, ficou em 18º, ele chegou a fazer um pódio, que é bastante. A gente Barcelona. já teve uma conversa mais séria sobre o Juan Manuel Correa aqui, né, então ele deve ir pra Super Fórmula ano que eu acho, sei lá. É, o Tá na Elms, hora né? dele. Ou tá pra Ou Elms. Elms, isso. Deu Tá na a hora se bem que dele. eu ia falar, deu a hora de se profissionalizar, mas aí eu lembrei que a Elms não é profissional. Não, mas tá na hora de seguir em frente, sabe? E nas Não, últimas já rodadas deu, a né, gente meu teve. filho? Já era hora de largar o osso. Mas, tipo assim, gente, ele era 1999. Ele é 99. Pô. Não, Mas mas a tem para situação- pensar mas que ele não- teve que não é parar com isso. a carreira por um motivo, né? Não, sim. A situação dele é muito delicada, não dá pra simplesmente, tipo, ele é velho, não é essa situação. Ele teve que parar a carreira, ele teve todo o trauma, querendo ou não, de tudo que aconteceu, né? E Pelo menos mesmo ele saiu com assim, um pódio. sim, e ele foi muito Na nossa resiliente, frente. porque Foi pra vocês. e ele foi muito guerreiro, assim, porque ele já falou, eu não sei se vocês já viram entrevistas dele, a gente já falou isso aqui, quem ouve o podcast já sabe, mas toda vez que ele corre, ele sabe que ele tá colocando a perna dele em risco, que ele vai ter que amputar ela no futuro, entendeu? Então, tipo, ele se sacrifica pra fazer o que ele gosta. Então, assim, é complicado, entendeu? Faz sentido perder tempo no F2, né? Tipo, você sabendo Exatamente. que... Que é limitado, ele tem um tempo limitado. Ele sabe que ele não pode ter uma carreira muito longa. É limitado o que ele pode fazer, então. Enfim, o outro piloto que substituiu ele quando ele saiu foi o Dino Beganovic. Esse sim, teve uma temporada muito boa. Ele pontuou em 3 de 4 corridas, inclusive fazendo um pódio. That's why the GOAT. Ô, meu Lilo. Oi, Lilo. Concordo, Lino. Alguém Você é fã do será? Dino Beganovic? Será que você falou Dino e entendeu Lino? Ele surtou. Que isso? Enfim, o que vocês acham aí da galera da Cara, Dems? gente, alguém tava esperando essa estreia do Dino? Não. Não. Bizarro, bizarro. E ele caiu nas graças do povo brasileiro, né? Eu tô vendo bastante fã do Dino, ultimamente. Também. Que ele permitiu o Bortoleto de... Nada, na verdade, mas... Nada, ele não Bem, fez, valeu, ele não fez muita diferença, Mas se você bem esforçou aqui, sincero. Mas Segurou o Adjar. Segurou E o pra um Adjar. povo de contenda, isso basta. o Radjar perdeu 1 ponto por causa disso. Parabéns, Dino Beganovic. Obrigado, Dino Beganovic, te ajudou muito. Não fez diferença nenhuma, porque no final ele não largou da última corrida, mas tudo bem. Amamos você, Dino Beganovic. Me Velocidade parece dele... que há um mês atrás ele tava sendo chamado nesse podcast de Dino Beganomide. Exatamente, por isso que a gente não esperava. Enfim. E ano que vem ele vai voltar ao normal, só queria falar. Não, a velocidade dele é inegável. O problema é que ele tem um mental de farofa, né? Então, é só a gente lembrar que esse ano no Bahrein, tipo, ele fez a primeira pole do ano e ele esqueceu de largar.
E foi aí que acabou o campeonato de Beganovic. Cara, Parabéns. qual que corrida que foi? Foi na Hungria, que começaram a dar, tipo assim, o mínimo de pressão nele. Foi a Hungria? Foi o terninho que deu pressão nele. E aí ele simplesmente derreteu. Ele derreteu. O cara derreteu pra porra do Terni, né? Pra porra do Intrapuvazak. Mas não derreteu pro Radjar, olha aí. Talvez isso diga mais sobre o Radiar do que sobre o Intrapuvazak. Talvez diga isso diga mais. Talvez o Intrapuvazak deveria pegar a vaga na Ricardo. Ok, então, Beck. Qual que é a sua Você opinião, Vic? acha, então, Beck? Então tá. É isso, né? É isso, da Damos é isso. Ah, e o Agora Crawford, a gente- talvez o Crawford ele tenha andado menos que o carro. Parando pra pensar o quão bem foi o Beganovic. Pode Talvez ser. a Dam seja um carro pra ser campeão e talvez o Kushmaini venha pro tri. Ah, não. Pera lá. Não, Vamos com calma. também não. Aí também não. Também não é pra tanto. Muita Mas calma agora que nessa você hora. falou, realmente, né? Jack Crawford. Eles vão ter 2 terceiros, né? Situação. Meio perigoso. O Kush é terceironista? É, o Maine fez Campos, Invicta e agora vai fazer Dams. Não lembrava, juro por Deus. Juro por Deus. Passando pra próxima. A próxima, em quinto lugar, inacreditavelmente, a gente tem a Prema Racing, que teve como pilotos a Oli Berman e Kimi Antonelli. A Prema fez 194 pontos. Ela teve 5 vitórias na temporada. O Oliver Berman terminou o campeonato em 12º lugar, lembrando que ele não fez 2 rodadas, tá? E ele fez 75 pontos. Ele teve 3 vitórias. Já o Kimi Antonelli ficou em 6º lugar no campeonato. Ele teve 2 vitórias e 113 pontos no final. Ele também não fez uma rodada. Teve uma rodada que o Berman não fez pra substituir o Magnussen, que quem entrou no lugar dele foi o Gabriele Mini, que também teve uma estreia legal. Tipo, ele fez 3º lugar na sprint e no outro do DNF. Mas foi ok. Ele tava pontuando até a última volta, né? Só que ele bateu. Sim, Foi. Então, enfim, Prema. 5º lugar. Na sua escala, Vicky, que é isso? Eu, como afilhada do René Rosin, acho um pouco triste, né? Porque line-up tinha. Eu acho que, sei lá, tipo, gente, Oliver e Kimi Antonelli, desculpa, você olha isso, todo mundo no começo do ano sabia que esses dois iam chegar na Fórmula 1 em algum momento. Só que O melhor line-up da base desde Rosberg e Hamilton. Cara, Inacreditável, bizarro, né? bizarro. Espera que eu Ou vou ter que talvez ser ele quer, tipo, picker. Os meus Bernelli! Enfim, tive que pedir cara. Caraca, Vicky, parecia que, tipo, saiu um demônio dentro de você na hora que você falou isso. Tá ligado? Tipo, como se tivesse que Só um. controlar isso. É que eu precisava, gente, eu amo muito eles. Muito, muito. Tipo assim, eles são... Dito isso, o Antonelli baterá em George Russell. A gente já falou de Kimi Antonelli e Berman tantas vezes que eu acho que ficou redundante, né? Mas é isso. Tipo assim, com essa mudança de regulamento, a Prema sofreu um pouco pra encontrar um carro e acabou simplesmente desperdiçando isso. E eles dois, mesmo com um carro meio zoado, assim, gente, 5 vitórias no ano. Isso é ótimo, assim. E eu, como uma grande defensora de Andrea Kimi Antonelli, tenho que falar. Gente, desculpa, mas a temporada dele é muito subestimada. Muito subestimada. Pelos pachequistas no Twitter que ficam: ai, mas o Antonelli, todo mundo me prometeu que ele era tudo isso. 6º lugar na Fórmula 2. Olha o Bortoleto. O Bortoleto ganhou de rookie. Ai, olha o Drogovic. Gente, pelo amor de Deus. O menino pulou a F3. Não, coitado. A Prema não achava acerto do carro. Conseguiu ficar em 6º. Acho a temporada dele muito subestimada. Ele saiu da freca. Ele saiu da freca. O carro não tem potência. Sim, A porcaria da freca. O Dirksen também. O Dirksen descobriu que é potência esse ano. toda a potência que o Antonelli não tinha, o Dirksen tinha, tá? Infelizmente foi pro carro errado. Eu acho que dá pra ver muito a situação da Prema pelo Berman. Porque eu acho que todo mundo aqui sabe que o Berman é extremamente competente. O Twitter não sabe. Não, aqui, eu falei todo mundo aqui. O Twitter não sabe, velho. Achei que Twitter não você sabe. estava incluindo. Achei que você estava incluindo os espectadores, mas eu lembrei que os espectadores são só da mais alta qualidade. Isso, não, todo mundo aqui sabe. Quem não sabe é a galera do Twitter, realmente. Mas, enfim, o Berman é uma pessoa extremamente competente. Tanto que quando ele foi pra Fórmula 1, ele foi extremamente competente também. Tirando aqui no Brasil, mas coitado. Aqui no Brasil ele foi tadinho. Ele também, né? Ele também foi. Era uma situação meio complicada, né? Coitado. Até E mesmo assim, ele terminou a ali corrida, até o não terminou? Alonso tava... Rodou Terminou algumas a corrida. vezes, rodou algumas vezes, mas parece que quem não rodou ali. Sabe quem não terminou a corrida? Carlos Sainz. Lance Stroll. Sei lá, não lembro. O mais Lance quem Stroll nem terminou. começou a corrida, né? Acontece. Mas enfim, tipo, o Enfim, Oliver teve um bom ano, né? Sim.
E é tudo culpa da Prema. Não, eu acho que a gente consegue ver o nível do carro da Prema pelos resultados do Oliver, principalmente em quali. Ele não conseguia, entendeu? Tipo, era muito difícil. A quantidade de vezes que ele ficou fora do top 10 era inacreditável. Tá certo que também acontece que tinha a galera com motor potente, né, que tirava ele do top 10, mas ele conseguiu ficar várias vezes E o fora do Berman top que 10. bateu no Huckenberg no primeiro quali dele, na Fórmula 1. No Huckenberg. Um dos melhores pilotos de quali do grid. Sim, exatamente. Tipo, cara, ele é uma pessoa muito competente. Ele é um bom piloto. Então, a partir do momento que você vê ali que ele simplesmente não conseguia, é porque realmente o carro era ruim. Então, o Antonelli tá lá em cima, realmente. Eu concordo com a Vicky. É uma temporada meio subestimada. Ah, mas ele ficou só em sexto lugar. Só teve 2 vitórias. Pô, difícil falar só pra situação dele, que tinha um carro bem mequetrefe e que pulou a F3. Esse menino foi muito bem. Já tentando explicar isso várias vezes, não é como se as pessoas quisessem... Quem quer entender, entende. Quem não quer entender, não entende. Sim. Cara, toda a situação Kimi Antonelli é literalmente isso. Se você simplesmente escuta 5 minutos, você entende a decisão do Toto Wolff, você entende a temporada dele, tudo. Mas se você quiser fechar os olhos e não entender, aí realmente. Se você quer fechar os olhos e olhar só a tabela e falar lá o PC subindo, aí você pode fazer isso. Cara, é como eu digo, às vezes você tem que olhar pras coisas com olhos de quem quer ver. Tipo assim, É não assim que adianta funcionam as corridas, né? Senão a gente tem precisado de transição. Era só, sei lá, ver a tabela. Não, E eu acho que mas, tipo mesmo assim, olhando a tabela, eu não entendo a pessoa olhar e falar, nossa, isso é ruim. Tipo, você só olha a tabela literalmente, tipo, tirando todo o contexto da situação? Pô, isso é loucura. Tipo, ele é sexto numa equipe que foi quinta nos construtores. Exatamente. Tipo, supostamente era pra ser o quê? Nono? Por aí. Você olha, assim, olhando só a tabela, tipo, pensando, olhando a tabela e usando um neurônio. ó, comparando com a Fórmula 1, a equipe que ficou em quinto, foi a Aston Martin. Alonso campeão. O Alonso ficou em que lugar? Nono. É onde que ele devia estar. Tá ligado? Tipo, é bizarro as pessoas, tipo, tentarem fazer esse resultado excelente do Antonelli como algo ruim. É, tipo, é muito malabarismo pra querer falar mal dele. E malabarismo pra falar mal dele não falta. Principalmente malabarismo pra falar mal dele, pra defender o Paul Aaron. Eu, infelizmente, ando vendo muito isso. Não é muito difícil descobrir quem assiste a base e quem não assiste, né? É só olhar a opinião da pessoa sobre Paul Aaron. Cara, eu eu realmente concordo. acho isso muito divisor de águas. Porque, tipo assim, quem assiste a base sabe que o Paul Aaron, tipo assim, ele faz ali o feijãozinho com arroz, beleza, A gente tá ainda ótimo. vai falar do Paul Aaron. Mas ele não é nada diferente do que, sei lá, por exemplo, Zach Sullivan. um Zach Sullivan. Só que a galera olha pro Paul Aaron como se ele fosse, assim, a perda da vida da Mercedes. Como se o Paul Aaron fosse, assim, o Max Verstappen estoniano. Eu Cara, gostava muito de zoar no começo do ano isso do Paul Aaron. Tipo, nossa, olha que a Mercedes perdeu. Mas aí as pessoas começaram a levar a sério. Aí não tinha condição mais. eu vi, passou essa semana no Twitch na minha timeline, de uma mutual que eu gosto ainda, falando, nossa, vou pedir pro Zac Brown roubar o Paul Aaron da Alpine, que nem ele fez com o Oscar. Gente, Tipo, tá desviando mal da McLaren. e eu só contei assim, e eu vou orar todas as noites pra que isso não aconteça. Não, mas assim, eu acho que é muito o que o Beck falou. Tipo, você sabe a pessoa que tá acompanhando e que não tá pelo que ela acha do Paul Aaron. Porque assim, gente, o Paul Aaron teve Bom piloto, temporada boa, mas o melhor carro carro, né? e motor. Sim, porque Acaba sendo o campeonato de carro. o carro dele era melhor que o Durkheim, porque a iX ainda é uma coisa, mas a Hightech é minimamente competente. Sim, e ele só conseguiu vencer a primeira corrida dele em Lusail, e só porque o Bortoleto foi punido. Senão ele não ia vencer. Não, bizarro, sabe? Ia Mas, ser que enfim. nem o Forninho. E o Forninho é um piloto ruim? Vocês acham o Forninho piloto ruim? Não. Mas ele também não é nada demais. É o que eu vejo no Power Aaron. Só que o O Power Aaron é Forninho vai mais pegar a magrinho. invicta e o Forninho vai lá e faz um top 3, tá ligado? O carro era bom. Bem que eu não acho que vai acontecer com o Forninho. Porque eu acho que aí as equipes já estão mais remediadas com esse carro. Sim, né? Não vai ser igual esse ano, que tava todo mundo meio... sabe? Não acho que Correndo a em Prema vai círculo. voltar completamente, por exemplo, mas eu acho que já não vai ser essa vergonha. Se bem que tem Montoya, né? A gente terá, ano que vem, Sebastião Montoya vencendo corrida. Ele pode ganhar sprint de mono se ele classificar em nono e matar o 10º. Cara, Pode ser. eu fico muito triste com o carro da Prema não ter virado esse ano. Porque imagina o que a gente Pior não que poderia ter visto. deu a impressão que ele ia virar no finalzinho. Cara, deu. Tipo assim, cara, foi quando o Kimi e o Oli venceram 2
duas muito perto. Foi Hungria. Spielberg e Hungria, né? Foi Spielberg. O Oli venceu em Spielberg e o Kim em Silverstone. Isso. Foi tipo, papá. Falei, não, Viramos. viramos. A minha Prema Racing virou o jogo. Daí pra frente, meus amores. A gente Foi, tinha eu- um lapso de talento dos dois, Foi, né? O eram Berman os dois brigando pela tirando vitória em que podia. Imola, os dois em Spa, naquela corrida de 5 voltas. Cara, o Kimi ganhou, inclusive, ultrapassagem do ano pela ultrapassagem dele no Colapinto em Spa. Nossa, quando ele fez isso, até o Twitter foi obrigado a falar, vai, realmente, né? Talvez Gente, ele seja de outro. A gente não vai poder falar mal hoje dele. Hoje vocês não vão poder falar de Kimi Antonelli. Cara, o Kimi em Baku também, ele pegou pódio com o assoalho dele, que tava danificado. Que enfiaram ele no muro, coitado. Não sei se era assoalho ou se era asa, sei lá. Eu acho que se a Prema fosse a Prema normal, que a gente conhece normal, Kimi Antonelli terminaria esse campeonato top 3. Talvez. Eu não sei se ele venceria do Berman. É porque a gente, levando em consideração que tudo acontecesse igual e o Berman realmente tivesse que perder 2 corridas. Talvez. Bom, enfim, é isso que eu tinha falado do Antonelli. É isso, né, galera? É isso, eu juridiquei já. Já fiz minha parte. Juridicamos. Enfim, os Dos dois dois estão na caras. Fórmula 1 e vocês vão ver o que Dois vai acontecer. É injustiçados isso aí. que ano que vem. Injustiçado não. Os dois chegaram na Fórmula 1, tá ótimo. Dois justiçados. Injustiçado é o Martins. A próxima equipe aqui da lista é a Hightech Turtle. Os pilotos da Hightech esse ano eram Paul Aaron e a Marie Cordell. A gente falou bastante dos dois, na verdade. Mas a Hightech fez, só pra vocês saberem, a Hightech fez 202 pontos, né? O Paul Aaron venceu uma corrida e ficou em terceiro lugar, fez 163 pontos. Já o Cordell ficou em 17º e fez 39 pontos. E ele não venceu a corrida. Bom, eu acho que a Hightech tinha um carro bom. O melhor, muito né? bom. O melhor. Sim. E eles não venceram porque eles tinham 2 pilotos. Um piloto e o outro é o Cordell. Um piloto ok e um cordel. Então Eles não tinham chance, tipo, de A gente- fazer mais do que fizeram. Sim, se tivessem uma dupla de equipe, uma dupla de pilotos minimamente competente, Não, mais Talvez. competente. Uma dupla de pilotos boas, eles Sim. venceriam o campeonato. com folga Porque ainda. competente Com o certeza. Power Aaron é o foda é que o Cordell, né, não dá. não, o foda. Não, sim, é que o Aaron é competente, mas, tipo, se tivesse 2 Power Aaron na equipe, eles ganhavam de equipes. Sim, mas não nenhum dos dois venceria o campeonato de pilotos. Porque o Não, Power isso Aaron, aí por não. mais que ele seja competente, ele também é meio balho. Ele é competente, mas ele não é incrível, né? Ele é o Sullivan, Christian Mansell, talvez. Eu acho. Tipo, um cara que, tipo, tem nível, mas não nível pra Fórmula 1, não nível. Talvez até um pouquinho de nível pra Fórmula 1, talvez ele até entrasse no grid, mas sairia rápido. O Durham. O Durham, Coisa. Iwasa, Veste. Sim, eu concordo. Bom, a gente já falou. Cara, a gente falou muito do Power Aaron já. Você tem mais alguma coisa pra falar? Abraço pra ele. Então vamos pra próxima. Em terceiro lugar, a Para gente de falar teve... do Kimi no seu canal. Para de falar mal do Kimi no seu canal de transmissão privada no Instagram. Ok. Em terceiro lugar, a gente tem a MP Motorsport. Na MP esse ano a gente teve Dennis Hauer, do primeiro ao 12º a rodada. Depois ele foi substituído pelo Richard Verschoor nas 2 últimas rodadas. E a gente teve Franco Colapinto, da primeira até a 10ª rodada, que foi pra Fórmula 1. E daí subiu o Oliver Gates. A MVP fez 220 pontos, com o Colapinto em 9º lugar, né? Fazendo 96 pontos. O Dennis Hauger, uma temporada péssima, em 11º com 85,5 pontos. E aí a gente tem o Oliver, que fez 14 pontos em 4 rodadas, né? Ele demorou um pouquinho, mas logo ele melhorou. E quem que foi? O Verschoor, né? Que fez as últimas rodadas pela MP, foi bem. Ele fez 2 pódios nas últimas. Do Verstappen a gente já falou, né? Então acho que ele dispensa. Sim. O Verschoor dispensa, mas a última temporada do Franco, acho que ele foi bem, ganhou a Imola em cima do Paul Aaron, numa ultrapassagem linda, inclusive. Foi na última curva? Não, foi na primeira. Foi na primeira? Primeira curva. Ah, tá. Eu quis dizer volta, desculpa. Ah, tá. Acho que foi nas últimas. Não acho que não chegou a ser na última, foi nas últimas. Enfim, ótima temporada, não é à toa que ele foi escolhido da Williams. E é isso, o Dennis Hauger, cara, já falei aqui no pod. Eu era muito fã do Dennis Hauger, tipo, lá em 2021, quando ele foi campeão da F3. Bizarro ele ter virado muito bagre assim. Fracassado demais. Eu acho que Vários tudo é culpa pilotos. do Samuel. Ele jogou uma Vários praga pilotos. inacreditável. Pode ser também, isso aí é possível. É que vários pilotos chegam num carro mais forte e acabam não conseguindo, né? Alguém é um deles. É que, tipo assim, né, quando ele ganhou a F3, eu não lembro quem era o resto do grid. Mas os Ruim da companheiros. Valac. Eu lembro os companheiros de equipe dele eram Arthur Leclerc e Ollie Caldwell. Não, quando você para pra olhar o grid hoje em dia, você fala, caralho,
caralho, realmente, né? Quem mais ia vencer? Porque os O melhores Novalak? pilotos ali estavam nos times Bagre, né? Martins, Collet. Tipo, Martins e Collet de MP, o Vest Cara, não de tinha ninguém. arte. Meu Deus, não tinha ninguém. Não, mas é bizarro. Tipo, Oliver Rasmussen. Gente, o Vidia Gomes. Callum Williams. Logan Nossa, não tinha ninguém. Ah, o Sargent. Calum Mendes era bom. Eu gostava do Calum Mendes. Ele tava de Genzer. Ah, é verdade. Então, Aí assim, na Campus, em seus dias um pouco mais incompetente. Porque o Yini, era o Yini o piloto deles. Meu Deus, o nosso Hunter Yini é horrível. caraca, infelizmente lembrei da existência dele agora. Tinha o Davi Ninguém? Vidales, que não fez Fórmula 4, eu só lembro dessa informação do Vidales. Nossa, olha a situação desse grid. Assim, sem condições, sabe? Calma aí. Ah, esse grid era ruim, esse grid é horrível. Becky, que grid que você tá olhando? Quem? O Vidales não fez a Fórmula 3 em 2021. Então foi 22, a gente 21 era o Colombo, então, que era o piloto Sim, bom era da Campos. Sim, era o É. Colombo. A Campos costumava ter um piloto bom, e o resto. 2021 era o grande Amaury Cordil. Que pariu. Aí era o húngaro Laszlo Totti Nossa. Nunca mais vi. e o Colombo. Bom, eu acho que a gente pode cravar que era um grid ruim, né? Isso é bom. O Se a Halber gente ficar ganhou um lendo o grid nome de horrível. todo mundo, a gente já percebeu. Entendemos que, tipo, teve chances do Novalak vencer essa temporada. O Então, Halber assim, acabou e vai pra Indy, vai tentar correr na Indy Next com a Andretti, vai tomar pau do Collet, Amém. é isso. e é isso aí. Parabéns, Renny Sauger. Eu sinto muito pela praga que o Samuel jogou na sua vida. Eu não sinto. Coitado, pô. Imagina se ligar do Collet, aí é pra fechar Não as não portas. existe chance. Ele tá com o Andretti. Não existe chance, porque a praga do Samuel é eterna. Amém. Calma, qual Samuel. dos Samuéis? Ambos. É esse o problema. Samuel ao quadrado. Um São deles os tentou dois. jogar praga. As Na pragas McLaren, deles não mas- são mais fortes que as forças das VIX. A do Samuel com K é pior. É pior. do que a do Samuel com C. Enfim, Enfim. Francola Pintas. Passando. Samuel com K é terminou. foda, né? Porque não tem K em Samuel. É porque os dois são Samuca. Samuca. Só que um é Não, Samuca eu com sei, K. eu só tô outro dizendo, com tipo, C. falando Samuel com K. É tipo Carol com K, entendeu? O sobrenome dele. No meu celular tá Samuel com K, Samuel com C. O meu também tá. Enfim. Francola Pinto teve uma boa temporada. Halger não, Halger Prescott não. tanto faz. E o o Goethe, Goethe começou ruim, mas ele adaptou no final. talvez Ano fosse que vem, motor, né? ano que vem acho que ele melhora. Foi, Ninguém né? falou que vem. O pobre, É o outro- pobre coitado É outro pegou o candidato motor pro top fudido. 5. Eu também acho. Não sei. Que o Goethe já não é mais rookie, ele tem bastante experiência. Já no carro, 4 rodadas ele fez, né? Sim. Vai ser bastante útil. Veremos. Bom, Veremos. indo pra vice-campeã de equipes, a gente tem a Campus Racing com 254 pontos. Os pilotos eram Isaac Hadjar e Pepe Marti. O Isaac Hadjar foi vice-campeão do campeonato de pilotos. Ele fez 192 pontos. Ele teve 4 vitórias, todas em feature races, tá? E mais 4 pódios. E o Pepe Marti foi 14º. Ele teve 3 pódios e 1 vitória. E fez 62 pontos. A gente já falou que o Pepe compete com o Victor Martins pra ver quem foi o azarado da temporada. Gente, Era o assim. Pepe teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 DNFs. Se eu não me engano, Meu Deus. 7 não foram culpa dele. 7. Meu Deus. Cara, 9 abandonos. Bizarro. Nove Tipo assim, os últimos, por exemplo, a Sprint Race do Qatar, que pra ele foi DNF, ele nem largou. É tipo assim, é Dinostar, nem DNF, é DNS, o coitado nem começou a corrida. Foi verdade. metacromado, tomou Dolly Berman, tomou, quando deu ele o Power On, a culpa foi de quem mesmo? Era dele? Cara, eu não lembro. Eu sei que, tipo, são 7 DNFs de 9 que, tipo, se eu não me engano, o único erro dele foi em Jeddah que ele bateu sozinho. Ou em Albert Park. Foi um dos dois que ele bateu sozinho. Foi em Jeddah. Porque em Albert Park, quem bate nele é o Hadjar. O Hadjar bate nele e no Bortoleto. Tira os dois da corrida. Em Mônaco batem nele. Aí em Silverstone, eu não lembro o que aconteceu. Em Silverstone, o motor dele explodiu. E aí ele bateu no Power On, lembra? Lembro. E aí. Tá bom. Foi Silver? É verdade, Foi. Silverstone, foi. Aí, É o Power. foi Spa que o Oliver Berman resolveu matar ele. Em Baku. Caraca, é inacreditável. Então, de novo, tentaram matar ele, o Kushmaini Em dessa Baku vez. tentaram matar ele de novo. O Kushmaini tentou matar ele. Em Lusail, o motor explodiu antes da corrida. Ele nem largou. Que isso, gente? E Mula É triste a vida de Power. Power não, Pepe Martin. Eu fiquei com o Power na Não, cabeça. a Vicky, cara, ele Era tinha que se benzer. inacreditável.
meu. E Eu isso mandei ele se benzer, ele não foi porque não quis. Eu falei, vai se benzer. Não, pior, que no Summer Break, ele foi fazer, tipo, um caminho, que é, tipo, os caminhos da luz de Nossa Senhora Aparecida, sabe? Ele fez o caminho de Morella, sabe? Coisas de religião, assim, e não funcionou. Não, a Zeke é maior que isso, não adianta. Bichinho tá zicado, né, coitado. Foi inacreditável, foi um ano, assim, inacreditável, porque se você é uma pessoa que você pega e olha a classificação, você fala, nossa, que horroroso, ele teve 9 de NFs. Aí você pega e para olhar os motivos e fala, cara, coitado. Ele só não é mais coitado que o Vitor Martins, porque o Vitor Martins estava numa época mais decisiva da carreira dele. Foi mas Abu Dhabi deu esperança. Foi. Sim. Cara, filho, na hora que Não só Abu ele... Dhabi, eu vou falar que eu acho que Lusail deu esperança. Por mais que ele tenha terminado em 16º lugar, ele ter cometido um errinho, eu acho que foi uma das melhores corridas que ele teve desde, tipo, Silverstone, tá ligado? Que foi corrida de tá indo bem mesmo, sabe? Apesar do erro no final. Tanto que O que até aconteceu no final? ele saiu fora da pista. Ai, tadinho, nem lembro. Enfim, e aí em Asmarina ele foi bem, na minha opinião. Foi, ele foi Terminou a bem. corrida. Cara, mas... na hora que ele larga, assim, e eu virei pra Vicky e falei, Vitória, pelo amor de Deus. Em Juro, Asmarina? mas enfim. Uhum, Ah, na vitória dele. sim. Mas é isso. Ele tem uma 2 temporada, vitórias torcendo assim, pra ele. Ano que vem ele é candidato a título. Ano que vem é candidato a título. Bom, Sim, eu concordo. E eu acho assim Sim. que. Eu acho que eu nunca vi 2 pessoas tão azaradas quanto ele e o coitado Vitor Martins. O Martins. Martim Martins. Inacreditável. Talvez eles tenham que mudar de nome. de sobrenome. Usem o da mãe de vocês. Boa. E do outro lado, né, O Adjar. a gente tinha o Hadjar, que terminou em décimo, em segundo lugar, vice-campeão. Outro também que, tipo, eu sei que vocês não vão gostar de ouvir isso, mas ele teve, sim, muita má sorte, principalmente no começo da temporada, tá? Ele ficou 3 corridas seguidas sem pontuar por coisas que, tipo, o motor explodindo, o Bortoleto batendo nele, esse tipo de coisa, sabe? Tá certo que ele se vingou do Bortoleto ali em Albert Park. Mas também teve, eu não lembro em que, acho que foi Hungria que o motor dele explodiu na quali ou foi Spa? Não foi Spa porque ele ganhou, né? Spa. Foi Hungria, então. Deve ter sido Hungria, tipo... Teve aquela Baku lá que ele passou reto, né? Não sei se ele foi problema de freio nas 2 campos. As 2 campos tiveram problema de freios em Baku, aí eles passaram reto, tipo, não tô dizendo Perderam o que, quali, perderam o fim de semana. o coitado, ele só perdeu porque ele foi má sorte, não é isso, mas também ele não é o sortudo que estavam tentando fazer parecer, gente, não é. Todo mundo tentando fazer parecer que ele tava lá por sorte. Sendo que não é essa situação, entendeu? Eu acho que O ele e o Bortoleto... O Bortoleto teve os azares deles, o Radiar também. Eu mas concordo. tava bem Eu equilibrado. acho que o Bortoleto e o Hadjar tiveram azares parecidos, entendeu? E no final venceu quem foi mais consistente, que foi o melhor. Mas não era assim, o Bortoleto é muito melhor e o Hadjar tá lá por pura sorte. Os dois estavam, tipo, numa temporada bem equilibrada. Eu também acho. E é isso, tipo, eu acho que quem vencesse ali a última corrida Tanto que eles merecia chegaram com vencer. meio ponto de diferença, né? Eu acho que não precisava nem ser muito inteligente pra falar isso. Exatamente. E é patético vocês tentarem ficar, tipo, diminuindo o competidor pra falar que é pura sorte. É patético. E todo ano é a mesma coisa. O Pocher só tá lá porque ele é sortudo. Desculpa, o Pocher é tudo menos sortudo. Tem uma coisa que ele não tem, é sorte. Eu não entendo que vocês ganham diminuindo os competidores de vocês, sabe? Só faz... Parecia que o Drugo bateu em Bagre, que o Bortoleto bateu em Bagre. Exatamente, tipo, por que vocês forçam isso? Não faz sentido. O Hauger, a gente acabou de acabar com o Hauger, porque ele bateu em Bagre e a gente descobriu que era uma fraude. Exatamente. Tipo, qual temporada você acha que é mais impressionante dos campeonatos do Max, por exemplo? O que ele venceu o Hamilton ou o que ele venceu o Checo? Ele venceu o Norris. Ei! O que ele venceu o Leclerc, tá ligado? Tipo, é óbvio que é do Hamilton. A gente não tem que competir aqui. Por que vocês ficam, tipo, fazendo isso? É ridículo, gente. É ridículo. É muito patético, de verdade. Me irrita muito. Enfim. A Jair vai ser feliz na Fórmula 1. Muito bom. Eu queria que ele pegasse a Fórmula 1. O Radiar vai chegar na Fórmula 1. Ele merecia também. Quando Assim como o Bortoleto merecia. quando sair esse episódio, já vai estar anunciado. Confirmado, né? Que a Racing Bulls anunciou que o Pérez vai correr no carro 1 e o Radiar no carro 2. O Tsunoda, infelizmente, foi encontrado testando na Superforma. É verdade. Mais ou menos. Talvez tenha alguns erros, mas enfim. Você tem mais alguma coisa pra falar do Radiar? Não, só que ele é um querido. É a primeira Meu vez amigo. que eu vi alguém falar isso na minha vida. Realmente, eu ia falar, não, só que ele é um mal, é um sem alça, corno, arrumado, patético, sem vergonha, francês.
Pra vocês foi demais. Não foi não. Foi o pior xingamento de todos que você disse. Exatamente, foi demais. Eu me passei. Esse ele não pode se defender. Enfim, e aí nós temos a campeã dos construtores, quem diria, Invicta Racing, com 288,5 pontos, pro terror do Samuel com K, porque ele vai ter que pagar 100 euros pro Samuel com C. Se você não tá sabendo por quê, vai ouvir o nosso episódio de previsões. O Samuca, ele é tipo o banco do Samuca. Sabe o que é melhor? Pra quem ouviu esse episódio, é porque, assim, o Samuca com C fala brincando. E aí o Samuca com K fica tão revoltado que ele obriga ele a apostar. E aí, no final ele perde a aposta. Incrível. Os pilotos da Invicta eram Gabriel Bortoleto e Kush Maini. O Gabriel, obviamente, foi campeão. Ele venceu 2 corridas esse ano, as 2 foram features. Ele fez 214,5 pontos e o Kush Maini ficou em 13º lugar com 74 pontos e também uma vitória. Que temos pra falar desses dois e da Invicta. Da Invicta, primeiro, quem diria, né? Na época do Quem Durham não era diria? assim. Na época do Drogovic... Então, na época do Durham tinha o Sato, né? Tinha o Cordel. Então. Então, aí não é grande coisa? Não, mas não é grande coisa. Mas olha, aí a gente olha os concorrentes. A Campos correu correu com 2 pilotos, mas correu com um carro. Uhum. A Hightech correu com um piloto. A Dems correu com 2 meios pilotos. A MP correu com um piloto até o meio da temporada. Então. Aí depois virou um Gate. Coitado. Mas É porque o Gate é o Gate. Mas assim... tipo, ganharam porque mais pela incompetência geral do que pela competência. Não existe isso acontecer de novo ano que vem, tá? Não. Se a Samuca quiser Não. apostar de novo, dessa Com vez ele vem. Fornaroli, Stanek, a Hightech metendo só Browning Beganovic, não vai dar, não. Não tem condições, desculpa aí. Se eu fosse o Samuca, eu dobrava a aposta, tá ligado? Por que não? Bom, e aí, os pilotos, o Gabriel Bortoleto, que a gente falou enquanto a gente tá falando do Radjar. Pô, ele teve uma temporada boa, ele também teve as suas más sortes, ele também teve as suas sortes, pô. Ele foi de último pra primeiro em Monza. Tem o safety car, safety tipo, car. funcionando a favor dele, ele não faria isso. Mas, mérito dele. Mas é aquilo, né? É sorte de campeão. Sorte de campeão, pra ser campeão você também precisa de sorte. E É o eu Pucher. sou uma pessoa muito a favor. Acho que, tipo assim, às vezes, pra você ter sorte, você precisa estar no lugar certo na hora certa. É, como Pra dizem, você né? ter- Eu e esqueci pra- quem falou isso, mas provavelmente foi alguém importante. Tipo, sei lá, Laszlo Toff. O Laszlo Toff foi lá e falou: a sorte é quando o acaso encontra a competência. Cara, sim, tipo assim, por exemplo, o Max. O Max teve sorte com a Red Flag. Teve sorte. Mas como ele seria tão beneficiado por uma Red Flag se ele tivesse tão atrás? Ele não ia ser, entendeu? Ele teria que ser bom o suficiente pra estar lá na frente pra ser beneficiado pela Red Flag. Mesma coisa com o Gabriel. Como que o Gabriel teve tanta sorte? Porque ele tava lá na frente, ele saiu de trás e chegou na frente. Ali ele teve sorte, mas Ele não é seria você falar que segundo. é Eu acho que ele sorte. seria segundo colocado naquela corrida, mesmo sem o safety car. Safety car. Às Eu acho vezes, que ele só não vencia o Malunin. às vezes você só não tem E ele sorte tava mesmo. mais rápido que o Malunin, mas ele não vencia por causa da diferença na pista. Mas mesmo assim, eu acho que ele conseguia passar todo o grid, menos o Malunin. Sim, eu também acho. Mas às vezes você só tem sorte, sabe? Tipo, o Zac O'Sullivan em Mônaco. Não tô explicando, desculpa. Às vezes só acontece. Às vezes a sorte só vem pra sua casa. E é isso aí. Mas, tipo, Às a vezes você só Novalak aceita. também já aconteceu. Já aconteceu com o Novalak, é verdade. Tipo, mas às vezes você só tem sorte e fica Em nisso. Você não Zandvoort. ganha o campeonato na sorte. Você ganha uma corrida na sorte. Exatamente. Você ganha uma corrida na sorte, mas você não ganha um campeonato na sorte. E isso vale tanto pra um quanto pra outro. Quem é que A não tivesse ser que ganhado você dá na mesma? seja... Não Ninguém. pensei no exemplo. Porque não tem. Você não pensou no exemplo porque não tem. Não tem ninguém que venceu na sorte. Talvez o Forninho, sei lá, Eu ia porque falar- todo mundo em volta eu dele ia falar eu o pensei Phil no Hill. Fornaroli, eu pensei no Fornaroli. Eu ia falar o Phil Hill, mas o contexto é meio mórbido, então eu não vou ficar quieto. Se envolve morte, não vamos estar querendo saber. Eu vou ficar quieto. Mas eu pensei só no Fornaroli também, mas, tipo, talvez não seja tanta sorte porque ele foi muito consistente. Então, Tipo, ele operou na incompetência dos outros. Ele Isso. não ganhou na sorte. Isso, e o isso, Mini isso. ia ser desqualificado da última corrida de qualquer jeito mesmo. Então, Ele ia talvez vencer de ele- qualquer jeito. Mas não seria na sorte. O campeonato viria na sorte, mas aí nesse caso ele fez de tudo pra ficar em segundo a 3 pontos do Mini. Sim, não, ele fez ele tudo fez pra de perder a tudo. corrida, né? Também. Mas o Mini também, daí. O Mini também. Ninguém queria ganhar aquele título. O Mini tentou perder. E Conseguiu. Kashimaine. Gente, Mas tipo, ele tá aí. vocês ficaram, tipo, nesse final, ele quer prejudicar o Bortoleto. Não, gente, ele só é assim. Eu não sei porque
fica É, censurando a Maíne é competência do Maíne. Ele só é sem noção mesmo. Ele foi assim desde o começo. Tipo, Aqui, ele aqui, fez. Tanto que ele fez contra o Bortoleto e a favor do Bortoleto em um fim de semana. sim, inclusive aqui em Barcelona, ele e o Bortoleto saíram. A gente viu. A gente viu ao vivo eles tentando se matar. Então, assim, não foi porque. Por Inclusive, nada, pode ter sabe? Ele sido o foi troco assim a do Maíne, temporada né? inteira. Chegou meio tarde. Oi? Pode ter sido o troco do Maíne que chegou meio tarde. Pode ser. Ah, você quis pegar minha sexta colocação lá em Em Barcelona. Barcelona, seu chinelão. Toma aqui. Aqui, ó, quer ver, ó? Você vai Eu perder não iria te ajudar. ponto. Cara, pior que na hora que eles bateram, assim, eu lembro da gente. Nossa, é verdade, eu lembro também. Mas no final, o Gabriel foi punido, enfim, acontece. Mas no final ele foi campeão também. Então, Exatamente, tipo, ele foi campeão no final. Eu acho que, tipo, o que a gente falou tanto do Radiar quanto do Gabriel é basicamente eles tiveram uma temporada muito parecida. É muito difícil falar. Eu acho que nenhum dos dois teve muita sorte, nem muita má sorte. Foi mais ou menos equilibrado e eles fizeram o que puderam. Eu acho Tanto que o campeão termina com muito pouco ponto, né? Se você... Isso. Uhum. Foi muito parecido. Então, acho que é Tipo, isso. se você olha o Drogovic, a gente nem considera porque ele fez, tipo, 1 trilhão de pontos. Sim. Mas se você compara o Butcher mesmo, ele fez mais pontos do que o campeão desse ano, eu acho. Eu não tenho certeza. Eu posso estar falando a maior calma, desinformação eu vou da olhar vida. aqui. Tá falando do Porsche? Mas eu tenho a impressão que foi isso. Tipo, porque eu lembro que ele tava, tipo, na 7ª rodada e o líder tinha 100 pontos. Não tinha O chegado Porsche nem, fez tipo, 191 pontos. E o Drogoleto. O Drogoleto fez 265. Obrigado, Butcher. Vai se ferrar. Inútil do caramba. Nem pra me dar argumento. Bom, enfim, eu acho que é isso, né? Isso. Basicamente isso. Bortoleto radiar os nomes da temporada. Eu realmente não sei dizer quem tem a temporada melhor entre os dois. Também não. Eu acho muito, muito igual. Eu acho que a gente tem que dar a temporada pro Bortoleto, porque ele vence, né? Mas o Radiar só não tem 6 vitórias de feature, porque ele também teve uma sorte. Exatamente. Porque era pra ele ter 6 vitórias de feature e ter batido o recorde. Então, assim, acontece. Tipo, Mônaco ele ia vencer se o Zac O'Sullivan não tivesse ganhado na loteria. Eu sei que o Sullivan só spawnou na primeira posição. Nem ele sabe como que ele foi parar lá, mas enfim. Eu imagino no rádio o Sullivan. Galera, que posição que a gente tá? P1. É o quê? Pior que deve ter sido isso. Então, eu acho que o Radiar teve uma temporada mais de altos e baixos, enquanto o Gabriel teve uma temporada mais consistente. Acho que é isso. Enfim, Acho que é isso também. É justo. E o Villagomes tem a temporada de baixos e baixos. Também tem outro lado da moeda. sempre. Bom, galera, é isso que a gente tinha pra falar da Fórmula 2. Muito obrigada por ouvir até agora. Sigam a gente nas redes sociais, principalmente no Twitter, que a gente tá sendo mais rápido que a Fórmula 2 para postar notícia, tá? Mais rápido que Feeder Series. Então, o Ed Tamo voando aí, ó. Que isso, Estamos hein? nos esforçando muito, tá? Eu sei. Eu lembrei daquele portal de notícia que se gabou porque anunciou o Colapinto 5 minutos antes do anúncio oficial. Eu, assim. Você assim hoje foi a Campos. Foi, você 5 minutos antes. Mas é aquilo, né, meus amores? É competência. É competência, a gente já sabe do grid desde novembro de 1986. Eu entrando em prova na segunda-feira, verdade. escrevendo um tweet sobre Gabriela Minha anunciado na Prema. Enfim, é isso. Sigam a gente lá no Twitter, @stopandgopod. No Instagram também, quem quiser seguir no Instagram. E é isso. Até a Até próxima. mais. Tchau. Até a próxima.